Olá, seja muito bem-vindo a mais um GranCast, o programa de podcast do Gran, no qual nós entrevistamos sempre algum convidado aqui relacionado ao mundo dos concursos públicos. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, assim que acabar o episódio, sobe pro Deezer, pro Spotify, essas plataformas aí que vocês conhecem. Hoje, nós estamos aqui para conversar com um agente da Polícia Civil do Distrito Federal, nosso professor de penal e outras matérias também, com uma ampla experiência também de concurso na área, vamos falar até de TI também, que ele gosta bastante. Eu estou aqui com meu amigo Douglas Vargas. Douglas, obrigado por ter aceitado o convite, vamos bater o papo aqui com a galera. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrado de estar aqui com você. Eu digo aqui logo abertamente, se eu sou o professor Douglas Vargas, estou aqui com o meu professor, né? Então, obrigado. É uma das pessoas que contribuíram na minha carreira, me ajudaram a melhorar, e para mim vai ser uma honra para a gente bater esse papo e conseguir trocar um pouco dessas experiências que não são poucas, né? Tá bom. Nas suas áreas eu não sou professor nenhum. Tenho diploma de computação igual o seu, mas nunca trabalhei na área. Penal, então, não é comigo. Espero nunca um dia precisar. Mas, vamos lá. Deixa eu ler seu currículo aqui, Douglas. Você é agente da Polícia Civil do Distrito Federal há 10 anos, tem 37 anos, também foi aprovado para PRF, né, Polícia Rodoviária, escrivão da PCDF também, bacharel em Direito e em Sistemas de Informação, pós-graduado em Segurança da Informação, estávamos conversando aqui antes, você tem também outras certificações aí na área de TI, né? A gente vai conversar sobre isso. É professor do GRAN há 9 anos, marido da Lorena e pai do Nicolas, de 3 anos, e futuro pai da Cecília, que em janeiro já está aí pintando para você não dormir mais por um bom tempo. Se Deus quiser. Mas a galera de TI já está acostumada mesmo a ficar virando noite, é tudo doido, então você só vai, em vez de ficar mexendo no computador, você vai trocar a fralda. Não afeta nada na minha rotina. Então tá bom. Douglas, a gente começa aqui conversando um pouco mais sobre sua vida pessoal, familiar, tudo mais, sua trajetória de estudo, depois a gente dá mais dicas aqui para a galera de como estudar as disciplinas que você leciona aqui, tá? Já até adianto. Penal, processual penal, legislação especial e direito penal militar. Isso. E a gente pode conversar até um pouco também de segurança da informação, que é uma área sua e que cai em muitos concursos, né? Dentro da área de TI ali, na disciplina de TI. Com certeza. Ainda mais em concurso de TI, né? Que é tão importante em tudo que é cargo hoje em dia, tem que ficar esperto com a segurança, né? Fato. E a gente vai aqui bater um papo legal. Primeiro, Douglas, assim, de onde você veio, conta sua base aí, como que começou o Douglas? Bom, eu nasci em Carmo, Paranaíba, Minas Gerais. Carmo do Paranaíba, né? Do Paranaíba. Do Paranaíba. Quantos habitantes tem a cidade? Cara, eu acho que deve ter... Se tiver 10 mil é muito, talvez menos. É uma cidade bem pequenininha. Perto de onde? Fica perto de Patos de Minas, né? Tá, ali. Patos de Minas é ali na Fernão Dias, né? Na rodovia que pega entre BH e São Paulo. Isso, tá ali, né? Perfeito, isso mesmo. Assim, Patos eu conheço, isso. A sua eu não conheço. Saindo aqui de Brasília, eles passam por Cristalina, aí passa a divisa Goiás, Minas Gerais, e aí você tem Paracatu e depois Patos de Minas, Carmo, Paraná. Tá. Aproximadamente 600 km de distância. Tá. Então eu nasci lá, né, em 1987, pode fazer as contas da minha idade aí, pessoal, não tem problema, 37 anos. Meu pai também... Daqui a pouco faz 38, então. Tá, em breve, dezembro agora. Meu pai nasceu lá também, minha mãe mudou-se pra lá, mas ela não é de lá, ela é de Itabira. E assim, vamos colocar... Cronologicamente, eu não tenho como contar a minha história de concurso se eu não contar a história do meu pai. Então, eu vou pedir licença para, durante 5 minutos, contar essa base. Meu pai nasceu em Carmo, Paranaíba, numa família que eram 11 irmãos. Desses, hoje, são 9 vivos. Tem 2 falecidos. Meu pai já faleceu em 2021. E o que aconteceu foi, todos cresceram na roça mesmo, na fazenda, né? Então, todo mundo ali ajudava a plantar tomate, café e etc. E a minha história de concurso, eu digo que ela não começa comigo, ela começa ali. Porque os irmãos perceberam que o caminho para que a vida melhorasse era o estudo. Só que era um contexto muito diferente de 2025, que é uma coisa que eu quero muito que a gente escuta hoje. Quão poderosas são as ferramentas que nós temos acesso, por exemplo, com o Gran Curso Online, porque era muito diferente a dinâmica que existia naquela época. Então, como que se estudava para concurso na época do meu pai, né? Pegava um irmão, então você pega o irmão, normalmente vamos colocar assim, o que tinha mais facilidade de aprendizado, juntava dinheiro e pagava para esse irmão ir para Belo Horizonte para fazer um curso presencial, levava um cadernão de 20 matérias, anotava tudo. Esse irmão voltava para Carmo, Paranaíba para ensinar os outros. Né? Então, desses 9 irmãos dos 11 irmãos no total, hoje são 9, eu acho que eu não vou saber exatamente de todo mundo, mas eu acho que 6 ou 7 tios meus, e meu pai era um desses, que foi para a carreira bancária. Então tem tio na Caixa Econômica, tem tio no Banco do Brasil, tem tio
no BRB, por exemplo, que era o caso do meu pai. Então, um ia estudar, pegar o conhecimento para os outros e trazer e ensinar para os irmãos para poder passar. E todo mundo escolheu a mesma carreira. É porque também ele só tinha assistido a um curso, não dava para ensinar outra coisa. Era o que dava. O objetivo não era, quero ser isso ou aquilo. O objetivo era, eu quero passar no concurso, eu quero mudar de vida. E um dos irmãos é que viabilizava isso para os demais. E assim, meu pai passou no BRB, nós viemos para Brasília em 1989, né? Então eu tinha 2 anos, meu pai tinha 33. Então, meu pai saiu da roça aos 33 anos para trabalhar no Banco de Brasília, no BRB. E, então, assim, meu pai ficou com essa mensagem. E ele ficou forte. Lá a vida toda? Ele aposentou lá, né? Tá. Então, ele foi até o final da carreira no BRB. Então, meu pai sempre teve essa mensagem muito forte para ele, assim, de, cara, o estudo, concurso público mudou minha vida e tal, pode mudar a sua vida. Eu cresci, sempre fui apaixonado por informática. Sempre, desde criança era doido. Só que, naturalmente, pelas condições financeiras, nunca faltou nada na minha família, mas também não tinha dinheiro sobrando. Então eu brigo que eu sou o cara da TI da geração passada, porque tudo meu era da geração anterior, porque ficava mais barato. Então era igual videogame, tava todo mundo no PlayStation, o meu era o Super Nintendo. Computador, o pessoal foi pro mouse com Windows 95, agora clica. O meu era um tela preta, terminal MS-DOS. Sou grato por isso. Me fez aprender muito mais a fundo tecnologias que evoluem muito rápido. Hoje eu uso muito a tela preta, o terminal do Linux, né? Eu me lembro da minha infância que eu ficava lá no CMD enquanto o pesçal estava clicando no Windows. Eu entrei na faculdade de computação em 88, também. Então... Não, o DOS já foi uma revolução do caramba, né? Já foi de antes disso. Exatamente. Então, assim, sempre gostei de TI. Quando eu estava... minha carreira, vamos colocar assim, de estudos, foi sempre na escola pública. Eu digo que existe uma dinâmica invertida no ensino público, né? Talvez algumas pessoas discordem, mas por natureza, quando a família tem mais dinheiro, a tendência é escolas privadas no início e faculdades públicas depois. E quando... Uma vez eu tentei explicar isso para um americano, ele como meu inglês é porco, ele não entendeu. Eu falei, cara, esse cara tá achando que eu sou burro, que eu tô falando tudo errado, mas eu tô falando certo. E ele não entendeu isso, porque não dá para entender, né? É uma dinâmica muito peculiar nossa, né? E o contrário, né? Quando você não tem tanto dinheiro na criação dos seus filhos, escola pública no começo e depois faculdade privada, né? Justamente por uma questão da dificuldade do vestibular, por exemplo, para passar no vestibular de direito na UNB ou de medicina, é extremamente desafiador, né? Então, no meu caso, eu estudei a minha vida inteira na escola pública e eu fiz faculdade privada. Quando eu estava no 2º grau é que começa algo que aconteceu que mudou minha vida para sempre. Eu não sabia que isso ia acontecer. Aqui em Brasília tem um projeto, eu acredito que em outras cidades também tem, mas eu não tenho propriedade para falar, que eu sou um grande fã, que é a Escola Técnica de Brasília, a ETB, né? Então é uma escola pública, com a qual você faz uma prova, pelo menos na minha época, né, 1900 e vó, e você tem 5 cursos técnicos de 2 anos. Então você tem curso de meteorologia, eletrotécnica, eletrônica, informática e telecomunicações. E eu fiz a seleção da escola técnica e eu entrei e eu fiz 2 anos de curso na escola técnica. Eu tinha 16 anos. Então lá fiz tudo. Programação. Você fez qual das 5? Eu fiz informática. Né? Então, manutenção de computadores, programação básica. Eu programava em Pascal na época, Pascal e Delphi. Acho Ixi, minha faculdade inteira. Pois é. Então, não, Delphi já veio bem depois. Pascal e Delphi. Era Pascal e C. Quando eu entrei ainda tinha um pouco de Fortran, mas era mais complicado. Aí depois, a faculdade inteira Pascal e C. Pois é. Então assim, era mais ou menos a dinâmica da ETB. Não nada. Eu me lembro do if then else e acabou. E aí assim, mas como dizem, tudo é um monte de if, né, no fim das contas. Sim. Até a IA é um monte de if lá dentro. Mas eu fiz ETB, então aprendi redes de computadores, manutenção e tudo mais. E eu estava convicto que eu ia para iniciativa privada. Então assim, cara, vou arrumar um emprego, isso aqui é minha área, gosto, me amarro, vamos que vamos. E aí eu estava com 17 anos, estava terminando a ETB, e o meu pai chegou em casa. E ele entregou para mim um catatal, que era uma apostila para o concurso do BRB, que ele tinha comprado na banca, desse tamanho assim. Ele entregou para mim e falou assim, filho, fiz sua inscrição, você fazer a prova do BRB. Eu tinha 17 anos. Fiquei puto. Eu fiquei com raiva. Falei, não, pai, isso não é o plano que eu tenho pra minha vida, né? Eu sou da TI, né? Eu não quero ser bancário do BRB, né? Meu objetivo é outro e tal. Filho, não tem problema não. Não precisa ser bancário do BRB. Não tem essa vontade pra você, não. Só tô te pedindo. Faz a prova. Estuda e faz a prova. Faz isso pra mim? Sim, senhor, pai. Eu aprendi. O sim, senhor, não, senhor, que é uma coisa que eu quero muito ensinar pros meus filhos. Acredito que estou conseguindo. Sim, senhor. Você tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo.
Então eu vou fazer. Estudei igual a minha cara, velho. Não tava motivado, sonhando, não tinha a força, o pontapé inicial de compartilhar a visão do meu pai para mim, fazendo aquela prova. Estudei mais ou menos e fiz. Nunca vou esquecer do número. Fiquei em 1517. Essa foi a minha classificação. Eu não merecia 1517. Deus foi bom comigo, eu não merecia. Então, assim, eu fiz a prova na doida e 1517. Beleza. 18 anos completados, terminei meu estágio na ETB. Um colega que estagiou comigo me indicou para trabalhar na Justiça Federal. Como eu estava te falando, é um prédio que fica aqui na rua de trás, de onde nós estamos agora. Fiquei até nostálgico passando lá na frente. E aí comecei a trabalhar como técnico de manutenção de computadores, terceirizado. Ganhava R$880. Um dos orgulhos que eu tenho dessa época é que eu tinha iniciado a minha faculdade de Sistemas de Informação. Meu pai pagou o primeiro semestre para mim, porque eu iniciei a faculdade, eu tinha 17 anos. Eu fui um ano adiantado na escola. E aí, quando eu comecei a trabalhar, aos 18, eu falei, pai, doravante, eu vou pagar minha faculdade. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Você já me levou até... Você abriu várias portas para mim, agora você deixa comigo. Então a faculdade era R$600. Então eu ganhava 880, pagava 600 de faculdade, pagava um pouco de alimentação, então sobrava R$100 por mês para eu me divertir, o que quer que vá. E assim comecei a trabalhar, fui sendo promovido, fui promovido a programador, né, e tal. Trabalhei vários anos. Quando eu estava com 21 anos, aconteceu uma situação lá onde eu estava trabalhando, eu fiquei muito decepcionado. Não preciso falar sobre o que foi, mas assim, foi assim, cara, não é legal isso aqui não era pra ser assim. Não foi nada grave, foi só uma questão que eu dei uma opinião sobre algo e, assim, foi rechaçado e eu tava absolutamente correto. E eu tenho esse problema. Cara, se eu tiver certeza que eu tô correto, eu tô correto. Isso não é justo. E eu fiquei tão frustrado que eu fui pra casa, refleti, esfriei a cabeça e eu falei, cara, eu não quero mais isso pra mim, não. Chamei meu pai pra conversar. Eu tinha juntado R$10 mil, que era pra comprar meu primeiro carro. Eu ainda não tinha tirado carteira, porque eu não tinha carro. Eu falei, pai, eu vou usar o dinheiro que sobrou para pagar minha faculdade, para terminar de pagar minha faculdade, e eu vou começar a estudar para concurso, porque eu não quero mais viver a experiência que eu vivi ontem. Filho, te dou todo o apoio, manda ver. Eu falei, beleza. Cheguei no dia de manhã, chamei o chefe para conversar, falei, cara, obrigado, tô indo nessa. Que para mim, último dia. Ele, não, cara, calma, peraí, não, tal, ontem você tava certo, não sei o que, eu sei que eu tava certo, é por isso que eu tô indo embora. Obrigado. E o cara ficou assim meio abalado, acho que ele não esperava, né? E aí fui pra casa, falei, cara, agora eu tô livre, vou papirar o dia inteiro. Primeira coisa que eu quero falar pra quem tá nos ouvindo agora, isso não é uma boa estratégia. Vou pedir demissão pra estudar, não faça isso. Não, eu considero com os meus erros, né? Esse é um. Não precisava disso, fiquei cego. Você pelo menos tinha uma retaguarda de morar com seus pais. Tinha. O problema é quando alguém faz isso e tem um boleto de aluguel pra pagar. Não dá. Aí complica. Não dá, não tem como. Mas assim, foi... Porque isso bota pressão pra você entregar resultado. O problema pra mim é isso. Cara, agora tem que sair. Tem que sair. Né? Porque pra mim, trabalhar virou uma coisa sagrada. Pô. Eu trabalho desde os 17 anos como estagiário. Então, não quero ficar sem trabalhar. Faz falta pra mim. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa e comecei a estudar pro concurso da Caixa Econômica Federal pra TI. Comecei a estudar. Passei. Não passei dentro das vagas. E eu estava olhando qual é o próximo concurso que eu ia fazer. E aí alguém bate na porta da minha casa. Me entrega um telegrama. Banco de Brasília. 16ª turma. 4 anos depois. Concurso 2, prorrogado por mais 2. Última turma do concurso. Aquele 1517 você foi chamando. 1517 veio no telegrama. Teu pai cheio de orgulho. Cara, eu peguei o telegrama. Meu pai tava no quarto lendo o jornal. Eu nunca vou esquecer essa cena. Eu entreguei na mão dele, eu não falei nada. Deixei ele ler. Ele leu, terminou de ler, ele olhou pra mim e falei, você é o cara. Ele, obrigado. Então assim, é uma história que eu guardo com muito carinho. Porque o que o meu pai queria? Ele queria me dar a estabilidade que ele teve. Eu não tava vendo o que ele tava vendo. E foi essencial pra minha vida. Então, assim, algo que eu não queria. Eu saí do BRB porque existe algo como você estar numa grande instituição que não é pra você. Eu não nasci pra ser bancário. Não me realizava. Trabalhei com pessoas incríveis. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 anos. Eu vou defender o BRB a minha vida inteira. Foi um puta lugar pra trabalhar. Cresci como ser humano. Aprendi a lidar com pessoas. Lá eu vivi um monte de experiência profissional, fiz grandes amigos, são meus amigos até hoje.
Só que com 4 anos que eu tava lá, eu tava ganhando muito bem, mas eu não tava feliz. E aí chega uma hora que você chega em casa e fala assim, pô, cara, eu quero fazer... Porque tinha colegas que eu via isso neles. Então o problema não era a instituição, o problema era eu, pô. Tinha colega que ia trabalhar, o cara tava felizão. Caraca, hoje nós vamos fazer não sei o que e tal. E eu olhava aqui e falei, eu quero isso. Eu queria estar felizão também, porque eu tô sendo bem remunerado, eu trabalhava de 7 a 1 da tarde. Eu não trabalhava em agência, eu trabalhava interno. Eu tinha um emprego que todo mundo pediu a Deus. Por que eu não tô feliz? É uma coisa errada. Falei, cara, então eu quero fazer outra coisa na minha vida. Então eu vou voltar a estudar para concurso. Então com 4 anos de BRB, eu resolvi voltar a estudar para concurso. Só que o que tinha acontecido até então? Sejamos honestos. Eu era uma fraude. Eu dei muita sorte. Eu passei 1517 e fui empossado. Eu não tinha entendido a dinâmica da dificuldade que é você passar num concurso público. Especialmente quando você deriva um alvo. Assim, o que eu quero? Aí mudou tudo. Uma coisa é, tem 30 concursos que me satisfazem e qualquer um que eu passar, eu tô feliz. É válido. Mas, cara, eu quero esse. É outra realidade. É outro desafio. Então eu não tinha vivido isso ainda. E aí aqui... Você já era formado em computação. Eu já tinha formado em informática, né? Já tinha me graduado. E aí ficou aquela coisa de... O que eu acho maneiro? Pô, velho. Investigação. Eu acho muito doido. Trabalho da Polícia Civil. Trabalho da polícia em geral, eu sou um grande admirador. Como todo mundo que estuda pra polícia, num primeiro momento, eu tinha um afã operacional, achava maneiro os caras operacionais. Não sou esse cara. Não adianta. Não sou iludido. Eu falei, vou estudar pra isso aqui. E vou estudar pra qualquer polícia. Onde eu entrar. Mas o que eu queria? Eu queria ser investigador. E aí resolvi estudar. Aí nós temos uma migração. Que eu acho que é até uma cronologia interessante da gente fazer. Porque como que o concurso migrou ao longo dos anos, né? E ficou cada vez mais competitivo. A gente saiu lá do tio Geraldo indo pra Belo Horizonte estudar, pegar o caderno e ensinar os irmãos. Porque simplesmente Carmo Paranaíba, você não tem acesso ao conhecimento, 1900 e vó. Nós migramos para a era da banca, que todo mundo ia na banca comprar uma apostilona, catatal, e estudar, fazer questões e passava. Depois nós passamos por uma época, na minha visão, que eu chamo que é a era presencial dos concursos, turmas lotadas, aulas presenciais, grandes nomes. Mas que só tinha em cidades grandes. Em grandes cidades. Meia dúzia de cidades no Brasil. Eu me lembro quando eu estudava no Rio, nos cursinhos tinha o quadro, assim, né? Quadro de aviso, essas coisas. Aí tinha igual você vê em faculdade, assim, aluga esse quarto, aluga não sei o quê, porque era a galera que ia do interior no Rio e Brasília sempre foram as mecas dos concursos, né? Dividir quarto, essas coisas. O cara que saía lá de Carmo de Paranaíba para ir a Belo Horizonte fazer um cursinho. Isso, exatamente isso. Então, assim, a gente teve essa era presencial que se você parar pra pensar, ela não é muito democrática. Porque aí o coitado do cara de Carmo Paranaíba, não chega nele. Só tinha quem era da capital. Exato. Ou tinha dinheiro para você ficar bancado numa capital fazendo. E eram caros os cursos. Muito. Então, assim. Eu lembro, eu peguei um dia até uns preços assim. Desculpe te interromper. Em 2005, você pagava em São Paulo um curso de contabilidade, só contabilidade para concurso, num valor, dinheiro da época, tá? Num valor maior do que tu paga hoje um ano de grana. Tá vendo? Um curso presencial de valor da época, não estou atualizando a moeda, atualização monetária, isso que eu ia falar. Era muito caro, cara. Era muito caro. Então não era assim acessível, e hoje a escola, hoje já era online. Cara, hoje você pega, vamos colocar aqui, estávamos falando aqui elogiosamente, doutora Geilza, minha ídola. Sempre falo dela, toda oportunidade que eu tenho. Hoje ela chega em Carmo Paranaíba. Ah, sim. Que coisa maravilhosa, cara. Então, assim, democratizou o conhecimento. Então, tinha isso. E essa época, pra mim, eu tô falando ali de 2011, 12, ainda era a época presencial. E fui pro presencial, estudar. Aconteceram 2 coisas que mudaram minha trajetória ali. A primeira foi que eu conheci minha esposa. E eu falo que sem problema, não é puxar saquismo da esposa, não. Eu passei uma cacetada de concursos e o maior orgulho que eu tenho foi... Na prova objetiva da Polícia Civil, eu fiquei em 6º colocado. Eu fui muito bem, eu tirei 90 pontos líquidos. Né? Eu lembro quando eu lancei a nota no site lá, que lança as notas de corte lá, e eu botei 90 líquido, alguém botou Super-Homem 91. Porque assim, achou que eu tava zoando o ranking, eu tinha tirado. Eu só tirei essa nota por causa da minha esposa, porque ela trouxe uma coisa que eu não tinha, disciplina. Eu sou indisciplinado, eu tenho preguiça de estudar. Eu tenho facilidade de aprendizado. Sou muito grato por isso. Mas eu tenho dificuldade de ficar parado. Eu tenho dificuldade de sentar e focar. Ela tem isso. Minha esposa é química, formada pela UNB. Minha esposa, assim, a vida dela era estudar o dia inteiro, a tarde toda, porque é um curso extremamente complexo. Os químicos da UNB que ouvirem vão falar, cara, realmente é muito difícil.
E ela trouxe isso para mim. Então nós começamos, quando eu a conheci, a gente começou a estudar, era aquela coisa de assim, eu chegava do trabalho, eu trabalhava de 7 a 1 da tarde, a gente almoçava e 2 às 6. Vamos estudar tudo que a gente viu, o curso presencial era à noite. Vamos revisar, vamos ver. A questão online estava começando ainda, na minha visão. E assim foi. Então assim, ela trouxe para mim algo que me faltava, era uma falha minha, que eu tenho até hoje, que é, cara, estudar, tirar o tempo e regularidade, todo dia. Todo dia. E aí pegou, finalmente, eu realmente tenho facilidade de aprendizado, não sou hipócrita, eu aprendo com facilidade, e juntou a facilidade de aprendizado com o volume que eu nunca tinha encontrado. E aí eu comecei a passar em concursos. E a segunda coisa que me aconteceu foi de um professor, que inclusive eu não vou nem lembrar o nome dele, mas ele chegou na sala de aula e ele começou a aula, e ele virou e falou assim, ele viu alguém com uma apostila de banca em cima da mesa. Aí ele olhou e falou assim, eu tenho pena de você que acha que vai passar hoje em dia, no contexto que nós estamos, com isso aí. Não vai passar não. Se você não modernizar a forma que você estuda, você não vai passar. Não adianta. Porque a competição é outra. Isso aí é um modelo ultrapassado. Isso aí é um modelo de 10 anos atrás. Ele estava certo. E para mim foi um tapa na cara, porque em casa eu ainda lia. Então assim, eu falei, cara, eu tenho que repensar a minha forma de estudar. Então acabou que foi isso. Aí acabei tendo êxito, entrei no cargo que hoje eu ocupo, né? Mas toda a história começa, e eu peço desculpa por ter dado essa volta, na visão do meu pai, né? Que trouxe isso pra mim, mesmo que eu não entendesse, quando eu comecei. Mas vamos lá, então vamos falar desses concursos que você passou. Qual foi o primeiro que você passou? Então, pulando ali do BRB, né? Que aos 17 o BRB já vou colocar foi, como primeiro, né? Aí o que aconteceu comigo foi basicamente nessa cronologia. Eu passei, o primeiro concurso que eu e minha esposa prestamos juntos foi o concurso da Polícia Militar do DF, lá em 2012, né? Ela passou, inclusive ela tomou posse, lá trabalha até hoje. Eu passei muito bem colocado. Qual a patente dela? Ela hoje é sargento, né? Então ela é a verdadeira sargentona da casa. E a casa tá em ordem, vamos ficar tranquilo. Já era disciplinada, agora então... Agora mais aí. E ela tá lá até hoje. Nessa prova objetiva, eu passei muito bem colocado. Na redação, que eram 10 pontos, tinham 2 temas. Eu acho que eu fiquei muito nervoso e eu falei só de um. Então, no conteúdo, porque era assim, ele dava nota pro conteúdo e aí abatia os erros de português. Então, a nota de conteúdo que era para ser 10, no meu espelho da redação, veio 5, porque foi considerado que metade do tema eu não abordei. Eu precisava de 5 para passar. E aí tinha um erro de português, tirei 4,99 e reprovei na redação. Recorri, gastei fortuna. Reprovado, não teve jeito. Beleza, vida que segue, não tem problema não. Continuar estudando. Logo em seguida veio o concurso da Polícia Federal para escrivão. Eu fiz a prova. Passei em todas as etapas. Era uma época diferente. Polícia Federal naquela época não chamava excedente. Era conhecido por todos os concurseiros. Não se você passou na Polícia Federal, em todas as etapas. E quando eu digo todas as etapas, o concurso de polícia, não estou dizendo que ele é mais difícil que os outros. Porque o que é difícil? Difícil é TCU, magistratura, auditor, né? Isso é difícil. Mas assim, ele é um concurso trabalhoso. Porque pro cara falar, passei em todas as etapas de um concurso da área policial, o cara tem que ter passado num TAF, ele passa num psicotécnico, ele passa no exame Pra mim seria mais difícil do que os concursos de auditor que eu passei. Começar por saúde, TAF, ferrou. É muito duro. Eu lembro que... mas enfim, vou contextualizar, depois eu falo disso. Eu passei para escrivão, naturalmente fiquei fora das vagas, não adiantava. Fiz o concurso de escrivão da PRF, passei em todas as etapas, dentro das vagas. Fiz o concurso de escrivão da Polícia Civil, passei em todas as etapas dentro das vagas. E fiz o concurso de agente da Polícia Civil, passei em todas as etapas dentro das vagas. Então eu estava apto. Mais ou menos que ano era isso? Isso, 2012, 13, tá, mais ou menos. E aí, o que aconteceu foi... Eu fui para o curso da PRF, né? Fazer o curso eu acho que até hoje ainda é lá na escola deles, que é em Canasvieiras, lá em Florianópolis. E enquanto eu estava no curso fazendo, eram 3 meses de curso, a última etapa que estava faltando da Polícia Civil, escrivão já estava apto em todas, mas a última etapa que faltava era a avaliação dos exames médicos de agente de polícia. Eles me reprovaram. Agente da PCDF. Da PCDF, que é onde eu tô hoje. Para escrivão você passou em tudo. Passei em tudo. Inclusive saúde. Para agente, reprovaram na saúde. Na PF também. PRF também. Exame de saúde da PF, PRF, escrivão, eu passei. No de agente acharam alguma coisa no laudo lá e me reprovaram.
E o meu recurso foi justamente esse, administrativo. E todo mundo falou, Sebrasp não acata recurso administrativo de exame médico. Eu fiz uma folha. Falei, senhores, passei para escrivão, passei para PRF, passei para escrivão da PCDF. Fiz esses exames aí, eu fiz várias vezes, não deu alteração nenhuma. Eu acredito que houve algum erro na confecção do laudo. Fui ao médico, refiz o exame, o laudo veio normal. Falei, ó, tá aqui 3 exames antes e um depois que mostra que eu não tenho nada. Isso aí foi um equívoco. E eles acataram. Então, assim, não, tá certo, realmente você tem razão, você não tem nada. E eu não tenho nada mesmo. E aí, apto, reverti minha reprovação no administrativo, né? Só que para isso eu tive que largar o curso da PRF, que eu tive que voltar para resolver essa papelada, né? Então, assim, larguei, fiquei esperando e você arriscou. Também posso, arrisquei. Arrisquei por quê? Porque na pior das hipóteses, eu ainda seria nomeado como escrivão da Polícia Civil, que é um cargo incrível também. Então eu falei, eu tô seguro, eu não vou Você ficar preferia ser escrivão da PCDF a ser PRF? Preferia pela questão de morar no Distrito Federal. Morar em Brasília. Exato. Tá. Minha esposa aqui já empossada, sim, né? Sim, voltar para Brasília é a prioridade máxima, né? Então, assim, essa foi mais ou menos a jornada. O que eu queria fazer o parênteses sobre a questão da dificuldade de concurso de polícia, 2 concursos que eu fiz nessa caminhada, que eu fiz só para treinar, eu não estudei para esses concursos. Foi o concurso do Ministério da Integração e o concurso do Ministério da Justiça, cargo área administrativa. E eu passei no concurso do Ministério, eu não estudei, não, fui lá e fiz. E aí eu lembro... Peraí, passar foi dentro das vagas ou fora? Sim, eu fui nomeado. Tá. E aí eu lembro que eu fui nomeado, tipo, eu fiz a prova, né? Eu fui nomeado, ó, por favor, trazer exame médico e tal, não sei o quê, e se apresentar pra posse tal dia. Eu tava tão acostumado com a dinâmica de polícia, que eu falei, uai, é só isso mesmo? Acabou? E eu acabei ficando sabendo que foi uma coisa que me marcou também, um colega que estudava pra polícia, a mulher dele passou nesse concurso, fora das vagas. E ele me ligou, falou, vi seu nome aqui, você vai tomar posse? Eu falei, vou não. Ele falou, você assina pra mim o documento dizendo que você abre mão para poder... É o termo de desistência. Termo de desistência, para poder ver se ela é nomeada, porque ela tá precisando, né? Eu falei, cara, mas com gosto, vem aqui em casa, não tem problema nenhum, vambora. E assinei. Eu não sei se deu certo, espero que tenha dado, mas assim, eu fiquei sabendo do concurso por isso, porque eu não tava nem acompanhando, eu fiz para treinar. Eu acredito muito que a prática faz muita diferença e fazer simulado é bom. Sou um grande defensor do simulado. Mas ir lá no dia é diferente. Tem uma Brasília você tem essa facilidade, né? Agora, Bruno, se tu morasse ainda lá em Carmo de Paranaíba, pô, aí já falo, não vai gastar dinheiro com passar, não. Mas em Brasília, um domingo que você sai aí na rua, tu entra numa sala, tu faz um concurso. Exato, fato. E existe valor nessa experiência. Mas assim, em termos de histórico, foi basicamente isso. E depois você entrou, então, como agente da PCDF, não chegou a assumir nenhum outro cargo policial antes, não. Foi só o agente da PCDF. Não. Você veio direto do BRB para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil. Ficou 6 anos no BRB e entrou na Polícia Civil em 2013? 2013/14, isso. Eu não vou saber precisar a data exata. Acho que foi 2014. Já tá uns 11 anos e pouco aí já. Isso, 11 anos. Exatamente. E você chegou aí para operacional, assim, ou sempre foi mais administrativo? Então, quando eu entrei... Até pela sua formação em TI, tentar aproveitar isso? Como que foi? Foi exatamente isso. Quando eu entrei, como 90% das pessoas que entram, eu queria ser operacional, porque eu acho maneiríssimo. E é maneiríssimo, né? E acabei indo, eu fui pro plantão, né? Trabalhar no plantão. Foi muito importante para mim, porque ali eu entendi... Cara, eu não tinha nenhuma habilidade... vamos colocar assim, policial. Eu não sabia fazer uma revista, nada. Óbvio, eu aprendi na escola, né? Antigamente chamava Academia de Polícia, hoje chama Escola Superior de Polícia. Eu tive o treinamento na escola, mas assim, prática, dia a dia. Plantão me deu isso. Então, cara, vamos lidar com a situação aqui ao vivo, né? Então, ali eu fiquei alguns anos. Assim que eu entrei, imediatamente, assim que eu entrei, porque eles pedem currículo, com uma semana que eu tava lá, eu recebi o telefonema do pessoal da divisão de tecnologia. Caraca, vem no teu currículo aqui, vem pra cá. No BRB você chegou a trabalhar com TI, não? Trabalhei. Eu trabalhei um tempo em agência e depois de um tempo acho que 1 ano e pouco, eu fui pra uma unidade... Gente, como é que era o nome? Gerência, desculpa. Uma gerência de crédito imobiliário e rural.
onde eles precisavam de alguém com perfil de TI para automatizar algumas tarefas do cálculo da chamada exigibilidade, né? Que eu não vou entediar os nossos ouvintes com isso aqui agora. Mas aí esses 4 anos eu trabalhei, o foco do meu trabalho era TI. Aí você entrou lá na PCDF, com uma semana já te chamaram para trabalhar com TI. Me ligaram, falaram, vem para cá, vem trabalhar na divisão de tecnologia. E eu falei, gente, agradeço, não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não acredito que eu consigo fazer a atividade meio sem entender a atividade fim. E eu não conheço a atividade fim ainda. Quero aprender. Eu preciso me tornar policial. Preciso entender. Como é que eu vou escrever software? Ou vou mexer com alguma coisa para atender, por exemplo, sistema de ocorrência, alguma coisa assim, se eu não entender o que esse cara faz? É uma crença minha. Eu não tô falando que eu tô certo. Inclusive, na faculdade de informática é ensinado o contrário. Um bom gestor de informática não precisa saber a atividade fim. Mas é uma crença minha. É uma das coisas que eu sempre reclamei. Como que você põe para fazer programas uma pessoa que nunca trabalhou com aquilo? Eu reclamo isso direto. Pois é, a gente compartilha dessa crença, porque para mim há um prejuízo enorme. Eu acho que, cara, como que eu vou desenhar um fluxo de um algoritmo que não pensa na forma que o cara lá vai usar? Eu preciso conhecer, e eu não conhecia, então eu recusei. Falei, olha, peço desculpas, não quero que ninguém fique chateado comigo, mas eu preciso aprender. E assim fiquei por muitos e muitos anos, fiquei 3 anos no plantão, e depois fui para investigação, né? Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito e eu acho uma decisão correta que eu fiz, porque me permitiu vislumbrar quais eram as necessidades que haviam ali e que no primeiro momento eu não tinha nem experiência para imaginar como era. Mas aí nesses 3 anos você trabalhou como agente de polícia normal, todo mundo. Normal. Andar armado, normal, tiro, porrada e bomba. Normal, padrão, ali no balcão da delegacia. Foram várias e várias e várias experiências. Mas ia pra rua também, direto? E a Polícia Civil, ela vai pouco pra rua, né? Assim, a gente... Quando é que um policial do plantão vai pra rua, né? Quando chega uma vítima com uma denúncia e aquilo ali ainda tá na iminência de você conseguir resolver. Então, porque vai ter a ocorrência do fato que aconteceu uma semana atrás. Então não tem muito o que fazer, você registra e manda para a investigação, e a investigação vai fazer o trabalho dela. Mas agora, às vezes, chega, acabaram de roubar meu carro, estão subindo na rua. A gente tem que ir, a gente vai, havendo números, né? Porque dependendo da temporada de nomeações, a gente sabe que o número aumenta e diminui, normal. Mas, assim, tive a experiência, assim, prática de balcão, que ela ensina muito durante 3 anos. Aí depois falou, vou pra TI. Aí, na verdade não, essa foi até boa. Minha arma agora será um mouse. O mouse. Na verdade, o que aconteceu foi, eu fui pra investigação em outra delegacia, não envolvia TI, investigação normal. Então, assim, trabalhei um tempo, depois eu fui pra outra unidade também, trabalhar com investigação, trabalhei um tempo, e aí depois, no final não, eu tô com 11 anos, é difícil fazer as contas, eu tô com 11 anos de polícia. Vamos colocar assim, 3 anos de balcão, agora sobrou 9. Mais 3 em outras unidades investigando sem ter nada a ver com a minha expertise em tecnologia. E aí depois, nos últimos 6 anos, eu tenho trabalhado voltado a essa parte de tecnologia, mas voltada para investigação. Então, assim, vamos colocar assim... Porque hoje é muito interessante, até uma coisa que você falou sobre TI, eu não quis te interromper. Você falou assim que TI está popularizado, né? Se você pegar o último edital da Polícia Civil, foi 2019, ali teve suspensão por conta da pandemia, aquela coisa toda. O conteúdo programático dele, pega ele e compara com o conteúdo programático da minha prova, 2013, 14, isso não é crítica, é só a realidade. 2013, 14 é uma polícia de bacharéis em direito. Porque o que era o edital? Língua portuguesa, direito penal, processo penal, direito administrativo, constitucional. Todo mundo pode aprender direito, até os não bacharéis, né? Sim. Informática também. Mas facilita para quem é bacharel em direito. Os editais mais modernos, pesado em informática. E contabilidade. Por quê? Porque precisa para investigar. Como é que você investiga um crime financeiro? Sem você ter esse conhecimento. E aí eu te falo, qual crime é cibernético hoje? 99%. O crime passou por uma mensagem de WhatsApp, o crime passou por um website, o crime passou...
Se o cara não tiver um conhecimento básico de informática, como é que ele vai trabalhar num contexto de investigação moderno? Não tem como. Então, naturalmente, o edital reflete a nova necessidade. Então, hoje eu vejo que, assim, quando as pessoas falam em TI dentro do contexto de um órgão público, as pessoas acham que é o cara que vai desenvolver o sistema do órgão. Não! Existem outras tarefas da atividade fim do órgão que são melhor executadas se o cara tiver conhecimento de informática. Da mesma forma que várias tarefas são melhor executadas se eu souber falar inglês, por exemplo. Então, houve essa mudança da característica institucional, a modernização. E aí acaba que hoje eu consigo trabalhar e usar o meu conhecimento de TI não para desenvolver sistemas, mas para atender a minha atividade fim de elucidar crimes por meio do conhecimento técnico, que faz muita falta. Mas você vê muitos colegas usando a contabilidade, porque a contabilidade entrou pesado também no programa da PF, que o da PCDF também é bem parecido. Muitos seria leviando a minha parte falar, né? Mas os que investigam crimes dessa natureza vão ter vamos colocar assim, esse conhecimento básico vai ser útil, né? Mas eu acho você vê muito mais TI sendo usado que contabilidade. TI disparado. TI é fundamental. Eu tenho muito orgulho de ser professor do Gran Curso, eu tenho muito orgulho de ser professor da Escola Superior de Polícia. Eu dou aula na Academia da Polícia Civil, né? E assim, cara, os cursos... Só para os recém-ingressados ou para os colegas da casa todo já? Todo mundo. Uhum. Recém-ingressados e colegas, e eu ministro muito mais para colegas veteranos do que para os novinhos. E assim, os cursos são fantásticos. Eu tenho um orgulho do corpo docente absurdo, assim. Eu vou te falar, vou te dar um exemplo do orgulho que eu tenho. Eventualmente a gente palestra para outros colegas de outros estados. É comum. Máximo respeito por todos, né? Nós somos 54 polícias ou mais, né? Se for contar entes federais e tal. Né? Uma polícia por estado e por aí vai. Eu lembro da gente palestrar sobre o que a gente faz e terminar a palestra e colega de outro estado virar para mim e falar assim: parabéns, sensacional, quando que é o próximo concurso que eu quero trabalhar com vocês. Então isso para mim é motivo de orgulho. Não estou desmerecendo as outras forças, estou falando da minha, o orgulho que eu tenho do trabalho que a gente faz. Então assim, os cursos são fantásticos. Você terminar um curso e o colega falar assim: caramba, cara, agora a gente vai conseguir avançar. E isso tudo deriva necessariamente do conhecimento, da expertise em tecnologia da informação. É porque você falou que muita coisa hoje, quando você vai investigar crime de quase todos os tipos, passou pelo Zap, tu acha alguma coisa no Instagram, você acha coisa em tudo que é canto? Não tem como, é natural. É natural da dinâmica social, né? O crime está remotizado. Então, saber extrair informações. Faz uns 8 anos, sei lá, 10 anos, eu fiz uns 2 cursos pela Cefaz disso de, por exemplo, volta e meia, sei lá, a gente tem que ir a alguma empresa fazer uma apreensão de documentos, né? E, obviamente, você vai nos computadores, né? Aí a gente aprende, faz alguns cursos, pessoas que se candidataram a isso. Na época eu fiz o básico e o avançado, nessas ferramentas. Você ia até um computador e pegar tudo que tem dele, até o que foi apagado, tudo ali. Perfeito. Não cheguei a mexer com isso na prática, mesmo porque depois eu fui para outras atividades. Mas temos, até hoje, assim, quando vai uma empresa, quando vocês virem lá na TV, aquelas operações assim de impacto, foi lá junto, Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Polícia Civil, lá. Pode saber que há colegas, geralmente fiscais, ou às vezes até Polícia Federal, assim, que vai lá, ou com Polícia Civil, vai aos computadores, pega lá os HDs, pega a cópia de tudo, faz o espelhamento, né, completo de um HD para o outro, recupera o que foi apagado e por aí vai. Perfeito. E é dali que você extrai muita coisa. É fundamental, fundamental. Hoje, assim, não tem como você falar de resultado. Todos os resultados que são elogiados, 99% passam por algum momento, alguma coleta de evidência relacionada à tecnologia. Não tem como. É inviável. A gente já acorda olhando para isso aqui. Não adianta. Sim. É o primeiro passo nosso, né? Então, assim, e nada mais é do que um computador glorificado. Né? Esse aqui, não, o nosso celular hoje é 1 milhão de vezes melhor do que os computadores que a gente usou na faculdade. De fato. Teve alguém, esses dias eu vi um cara, parece sensacional, ele tirou a chave do carro dele, Mercedes, BMW, sei lá, ele mostrou assim, tem mais memória nisso aqui do que tinha no módulo que pousou na Lua. Então assim, a tecnologia saltou e o desafio veio junto. Exatamente. Então não tem jeito. E você, então, foi mexer com essa parte de TI, mais ligada até à segurança de informação e tal. Segurança da informação é uma disciplina que é cobrada em muitos concursos.
não só da área de TI, que aí cai sempre, quanto outros também quando tem a disciplina de TI, né? O que o pessoal mais estuda quando vê essa disciplina e quais são os pontos assim, que o pessoal tem que olhar mais? Eu acredito que, assim, sob uma perspectiva de concursos públicos, eu acho que a segurança da informação está muito voltada para o entendimento do indivíduo, proteção do indivíduo, né? Então, assim, eu, como possível vítima de violações de segurança da informação, então tem esse prisma do indivíduo. Outra esfera que eu vejo como comum é a cobrança da segurança da informação sob a perspectiva da defesa institucional, porque naturalmente que um órgão público quer evitar, vou dar um exemplo mais básico possível da segurança da informação. Não tem como um servidor público que se preze usar a senha institucional dos sistemas dele, extremamente poderosos, com todas as bases de dados que ele tem acesso em razão do cargo, que essa senha dele seja uma senha fraca ou talvez a mesma senha do que ele usa na casa dele para o Gmail dele. Então, existe essa preocupação de direcionar os novos integrantes da administração pública a ter consciência de segurança da informação, que é algo muito diferente do, por exemplo, de um tópico como a resposta a incidentes. Como é que eu faço a parte forense para verificar e identificar um indivíduo responsável por ter invadido e utilizado uma senha de um órgão público em proveito próprio, que aí já é uma coisa muito mais complexa, que vai requerer perícia, etc. Mas o que eu tenho notado é essa perspectiva de tentar atacar o fator humano na proteção, tanto das questões institucionais quanto pessoal, que inclusive, infelizmente, é muito comum. Você chegou a fazer, ainda faz algumas certificações em TI, né? Faço. Tem até umas americanas meio pesadas aí. Tem. Uma das coisas que eu acho... Tudo que a gente for fazer na vida, e aí eu vou até retomar uma conversa nossa muitos anos atrás, a gente estava, para aqueles que não sabem, o mestre aqui teve a bondade e a gentileza de revisar os PDFs da matriz fiscal alguns anos atrás aí, e eu aprendi muito nessa experiência que a gente teve junto, e eu sou muito grato. E eu lembro da gente debatendo, e num dos nossos debates, você virou para mim e falou: você é autor, isso aqui é nosso trabalho, a gente tem que fazer dessa forma, escolhemos ser autores, então é isso que se espera de um autor. E isso para mim valeu para várias dimensões da minha vida. Eu devo ter falado assim, você que escolheu fazer isso, ninguém te mandou fazer. Se você quer ser, você tem que ser bom nisso. Exato. E em tudo que você faz na vida tem a parte chata. Essa é uma parte, tem algumas coisas de escrever que são chatas. Exato. E como tudo na vida, você tem que encarar também o que é chato. Devo ter falado alguma coisa por aí. Exatamente. Essa é uma coisa que eu sigo pra vida, porque eu sempre falo assim pra concurseiro, eu falo, cara, estudar é muito chato. É melhor tu estar na Netflix, tá na praia, tá no posto de gasolina bebendo cerveja quente. Escutando um funk num Corsinha rebaixado cheio de neon. Tudo é melhor do que um monte de coisa é melhor que estudar. Mas é a parte chata que você tem que para ter uma vida legal, igual que a gente tem, né, concursado. Eu devo ter falado isso pra você, cara, não reclama não, você que escolheu, ninguém te obrigou. Exato. Vai lá e faça bem feito. Cara, essa parte burocrática, ela não te motiva, né? Assim, infelizmente, quem gosta de colocar referência bibliográfica, por exemplo, vou colocar saco. Mas, cara, você é autor, você tem que fazer. Então isso pra mim foi uma lição. Como ser humano, cara, eu preciso observar isso no restante. Então, por exemplo, não tem nada no exercício do meu cargo público que me obrigue a pegar dinheiro do meu bolso e pagar um curso por fora. Eu faço porque eu sou apaixonado. Eu faço porque eu encontrei no órgão que eu tô o que eu buscava no órgão anterior. Cara, eu gosto disso. Eu quero ser referência nisso. Ah, mas isso é um não sei o que você tá gastando do bolso. Estou. Não tem problema. E hoje a gente modela cursos. Então, assim, por exemplo, cara, eu sou instrutor da escola. Cara, a gente tem a possibilidade de propor cursos. Então eu chego lá, cara, eu acho que o pessoal precisa saber disso. E isso saiu da onde? Saiu da minha própria iniciativa de querer criar aquilo. E como eu estou fazendo, vários fizeram antes de mim e vários farão depois. É assim que, se a gente fizer sempre as mesmas coisas, a gente só anda de lado, não tem jeito. Nós somos autores, então vamos nos comportar como tal. Então nessa parte de segurança da informação, eu olhei e falei assim, cara, beleza. Eu fui convidado a trabalhar com isso. Eu preciso saber, eu sei inglês, eu vou atrás. Eu vou tirar proveito de um conhecimento que eu tenho para a gente conseguir ver. E o que eu quero saber? Eu quero saber o que o pessoal... Então hoje, o que isso gera? Não por minha conta, questão de equipe, questão do órgão. Hoje você vai ter
num determinado órgão público, o serviço público sendo prestado por pessoas que têm o mesmo conhecimento do serviço público que é prestado nos Estados Unidos ou na Europa. Caramba, tem. É sério, sério. Infelizmente, eu trabalho num órgão que tem a necessidade de que a gente preserve o que a gente sabe fazer, porque se eu falar o que eu sei fazer, isso gera a ineficácia da ferramenta. Então, quando eu digo da ferramenta, eu digo da técnica, né? Então, eu não tenho como virar e falar, nós somos capazes de fazer isso, isso e isso na investigação. A partir do momento que eu falar isso, não funciona mais. Então, o sigilo, ele não existe porque nós somos nariz empinado. O sigilo não existe porque a gente é arrogantão. Ele existe por uma necessidade. É por isso que o pessoal da BIM não fala direito que faz, nem fala que é da BIM. Não publica nem o nome. Não tem que falar. Não publica nem o nome, porque tem a eficácia da medida atrelada àquilo. Mas a capacidade, ela existe, em que preze muito bem preservado. E isso deriva muito. Quantas e quantas vezes na minha carreira no serviço público, tanto no BRB quanto agora na polícia, e conversando com colegas de outros entes, onde você vê que teve um cara que entrou e que era interessado e que tentou fazer uma coisa nova, diferente. Gente, ele não ganhou um centavo a mais por isso. O subsídio é o mesmo para todo mundo. Mas aí eu vou parafrasear o nosso mestre Aragonês. Existe um salário moral. Existe uma satisfação moral de você fazer um trabalho bem feito e chegar em casa. E assim, eu posso falar em abstrato. Primeiro, que eu nem considero que eu sou um excelente servidor público. Eu tenho colegas que, para mim, eles me engrandecem todos os dias, são muito melhores do que eu. É muito mais mérito deles do que meu. Eu tento acompanhar, eu sempre chego lá e falo, cara, tentando acompanhar vocês. Mas assim, ao longo dessa caminhada, você salva uma pessoa. Você salva uma pessoa do autoextermínio. Você localiza uma pessoa que estava desaparecida, sequestrada. Você encerra um website que estava fazendo mal para crianças e adolescentes. E aí você chega em casa e fala, cara, porra, pode não ser, não vou mudar o mundo hoje, mas alguém dormiu melhor hoje. E isso, cara, isso te preenche de uma forma que nada mais faz. Você trabalha com uma coisa que te traz um retorno, sei lá, fugiu a palavra aqui, para sua consciência muito imediato. Quem dirá para a pessoa que foi alvo daquele crime, algum crime que foi elucidado, um crime que poderia ter sido foi evitado, né? Isso aí é um retorno maravilhoso. Então, uma coisa que eu não lembro. São todos os cargos que oferecem isso, muito poucos, por sinal. É um retorno que te motiva a fazer mais. É aquela coisa assim que enquanto a gente vê, eu sou muito viciado em filmes, né? Você vê aqueles filmes assim de investigação, Estados Unidos, minha mãe adora ver aqueles Lei e Ordem, aquelas coisas assim, CSI. Você vê assim, o cara fica ali sem dormir, sem não sei o que e tal, porque, caramba, a vítima depende daquilo. É uma coisa meio louca, entendeu? Você fala... Pô, enquanto eu tô aqui dormindo, tem criança, sei lá, alguma coisa se ferrando, gente se ferrando. Isso te dá uma motivação, né? Não, e você tem até que, às vezes, saber abstrair disso aí, senão você fica louco, cara. Exatamente isso que eu ia falar. Porque por mais que você trabalhe, você não vai conseguir resolver tudo. E tem coisa pra ser feita, e coisa braba, né? Não é um trabalho, eu tenho um processo aqui a relatar, alguma coisa mais burocrática, né? Você sabe que se você falhar, primeiro que você sabe que estatisticamente vai ter um percentual de pessoas que você não vai conseguir ajudar. Sim. Não é maldade sua. Tem que abstrair. Não vai conseguir abraçar o mundo. E outra, se você pifar é pior. Você tem que seguir firme ali. Então, é o que você dá conta. É uma lição que o pessoal fala que eu sou puxa-saco do meu chefe, mas não é que eu sou puxa-saco não, é porque o bicho é bom mesmo. Eu vou fazer o quê? Vamos elogiar um cara que é bom? Porque ele é meu chefe, eu posso elogiar? E ele é fantástico. E ele, uma vez lá, a gente fazendo um trabalho extremamente complexo, e ele virou pra mim, eu falei, cara, preciso de mais tempo pra terminar, pra poder fazer tudo redondinho, pra ficar 100%. Ele virou pra mim e falou assim, oportunidade importa. Se você perder a janela de oportunidade, você vai entregar o 100%, não vai valer de nada, já vai ser tarde demais. Ele falou, nesse caso, especificamente, o maior inimigo do bom é o ótimo. Então a gente não vai no ótimo, porque não vai dar tempo. Faz 90% e 80% e vai embora. É o que dá. E tá ótimo. E vamos que vamos. Então, assim, quando você começa a perceber isso, exige uma certa maturidade. Mas voltando à questão, porque eu me desviei muito da pergunta, peço desculpas, sobre a questão de estudar e fazer certificações, eu comecei a olhar e falei, cara, o que é que o pessoal faz? Faz isso aqui. É difícil? Demais. Vamos fazer. E sofri para fazer, são provas extremamente complexas. Então, assim, e tudo isso, às vezes o curso, ele não traz algo que eu vou usar objetivamente aquela técnica para a finalidade que ela foi desenhada, mas ela vai me dar perspectiva.
Então, vou dar um exemplo aqui. Tem uma das certificações que eu fiz que, basicamente, eles criam um ambiente virtual para você detectar falhas de segurança em computadores remotos. Prova dificílima, prova que você fica sendo filmado, tem que botar a câmera filmando o ambiente para ver que você não tá tendo cola, dá nem para dormir, um negócio super tenso. Fiz a prova. Beleza. Adquiri um conhecimento que eu não necessariamente, eu não sou integrante de um órgão de auditoria de segurança que vai fazer relatórios de segurança para empresas privadas, né? Isso não é meu trabalho. Mas aí um belo dia um cara foi lá e invadiu os computadores de um outro órgão público e o crime chegou para nossa apuração. O que esse cara fez? Eu sei. Eu sei como é que esse cara pensa, eu sei como é que ele trabalha. Então eu vou conseguir concluir e eu vou conseguir chegar nele, eu vou conseguir identificá-lo. Então acaba que a vontade de estudar isso, e em geral, isso não se aplica só à segurança da informação. Estudar algo te dá perspectiva. Uma das minhas coisas favoritas, e eu gosto de falar disso assim... Conhecimento nunca retroage. Não retroage, excelente. E tem mais. Para pensar, a minha família é muito eclética. Então assim, eu fui criado dançando forró, ouvindo modão sertanejo, e eu entro dentro do meu carro e ouço Guns N' Roses. Não sou esse cara xiita de uma determinada área de lazer. E uma das coisas que eu gosto de fazer é assistir documentários. E eu sempre busco assistir documentários de coisas que não tem absolutamente nada a ver comigo. Então eu vejo um documentário do piloto da Fórmula 1, aí na outra semana eu vejo um documentário sobre a vida de um cara que compete nas Olimpíadas, aí depois eu vejo outro cara que faz a volta da França. No outro dia eu tô vendo um documentário do Arnold Schwarzenegger, na época que ele era fisiculturista. Eu claramente não tenho nada de fisiculturista. Então assim, eu gosto de ver, porque essas pessoas... Iron Pump. Muito bom esse documentário. Exato, aí, tá vendo? É um ótimo documentário. Ele te traz uma perspectiva do respeito que o cara tem pelo ofício dele, que, cara, se todo mundo aplicasse a disciplina do Arnold Schwarzenegger lá no Pump Iron, na nossa vida, como concurseiros ou como servidores públicos, cara, a gente era imbatível. O cara tem uma disciplina, tipo, absurda. O cara não é aquilo todo dia, religiosamente. É um relógio, o cara é uma máquina. Então, a biografia dele, eu sou fã de ler biografia, eu já li, sei lá, 40, 50 biografias. Tá entre as minhas 3 preferidas, a do Schwarzenegger. E a do Schwarzenegger, a fantástica história, a extraordinária história da minha vida. Massa. É muito maneiro. Eu nunca li. Eu tenho que 500 páginas maravilhosas. Massa demais. Pode pegar. Então, assim, a gente pega essa questão de tentar abranger a nossa capacidade de enxergar. Então, quando você faz um curso que não necessariamente vai ter um conhecimento que você não vislumbra uma aplicação prática daquilo no primeiro momento, mas você se tornou uma pessoa diferente. Essa certificação que você fez, comprou lá dos Estados Unidos. Isso. Quanto foi essa brincadeira? Hoje ela custa quase $3 mil. Na época que eu comprei, foi um pouquinho mais barato. Uns 15 pau ali. 15 mil reais. E a prova era filmada? Como é que é isso aí? Era uma prova, é uma prova muito complexa. Você tem um curso primeiro, você faz. É uma prova para você pegar o certificado, a prova final. Isso, Você estuda o curso, é 1 ano de curso, vários vídeos, várias aulas escritas, vários laboratórios de treinamento. Quando você termina, você marca a prova. É o que os americanos chamam de Proctored Exam, né? Que é o exame monitorado. Então você abre a webcam do seu computador, você filma o seu quarto inteiro para mostrar que não tem ninguém ali com você. Filma embaixo da mesa. Filma embaixo da mesa, embaixo da cama, tudo. O cara literalmente pede. Para ver se não tem um Ricardão dentro do armário. Exatamente. Olha tudo. E aí pede para você mostrar a sua documentação, compartilha as telas do seu computador. Então, todas as telas. Eles, inclusive, conferem, por exemplo, você compartilhou quantos desktops? 3. Tem 3 monitores em cima da mesa. Se tiver mais um, ele vai mandar você tirar. Tira esse monitor e guarda. Então, assim, ele tem que ter certeza que ele está vendo você e vendo tudo que o seu computador está fazendo. E aí ele abre para você fazer o exame prático, né? Então, assim, nesse caso lá, essa certificação que eu fiz são 6 máquinas... 6 máquinas com falhas de segurança que tem que ser identificadas. E fica não é uma pessoa, uma equipe. Eles trocam a cada 3, 4 horas, eles trocam. Fica uma pessoa permanentemente te assistindo resolver a prova. E você fica trancado no seu quarto quantas horas fazendo isso aí? Você tem como sair para beber água e comer, né? Não é vetado. É pausado o exame, então ele vai lá beber água, comer e volta. E é tempo corrido e você tem que terminar. Então assim, você tem que chegar na conclusão em 24 horas. É uma das provas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Na frente dos caras te olhando ali. Eu não dormi, eu fiquei
eu precisei de 19 horas para passar. Eu fui direto. Então, assim... Ficou 19 horas ali no quarto, sentando a com os caras te vigiando. Sentando a ripa. E te digo... E a galera reclama de ficar 4 horas na sala do concurso. Pô, eu fiquei 19 horas. E assim, eu vou te falar, são 100 pontos total, você precisa de 70 para passar, eu passei com 70. Então não tem problema de falar, não. Gabarito. Foi ali no raspando, meu. E eu vou te falar, que deu 19 horas que eu olhei, eu fiz as continhas lá, que você tem como mais ou menos estimar, falei assim, cara, eu fiz 70. Falei, chega, tô fritando aqui, extremamente complexo. Porque em TI, vamos colocar num contexto assim, quando você vai escrever um programa, se fosse uma prova de programação, cara, você sabe exatamente o que você tem que fazer, né? Então é uma dinâmica muito diferente. Cara, eu preciso escrever um programa, igual, por exemplo, quando a gente entra na faculdade, normalmente o exemplo primário é como que faz um algoritmo para trocar um pneu de um carro, né? Todo mundo ensina isso, antes de você escrever um programa de verdade. Então, eu quero fazer um programa que acessa o Facebook, baixa uma foto e olha os metadados. Pronto. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quando alguém te entrega um computador e fala assim, tem uma falha de segurança aí. Cara, onde que ela tá? Não sei, pô. Não sei se é o servidor web que tem na máquina, se é o documento do Word que está com alguma alteração maliciosa, se é... Você não sabe. Então você passa uma boa parte do trabalho do profissional de segurança tentando identificar. E para ele identificar, ele tem que olhar tudo. Ele tem que achar uma agulha num palheiro. É por isso que é tão difícil. Por isso que o cara muito experiente é muito melhor, porque ele já bate o olho, o cara cria um feeling, né? O cara fala, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não é o padrão. Agora, quando você tá ainda aprendendo, naturalmente você ainda não tem esse feeling. Então você tem que olhar tudo. Então é uma prova extremamente desafiadora. E mais uma vez, olha a perspectiva, né? Porque nós estamos aqui no mundo dos concursos, né? Você vai sentar lá, igual você falou, vou ficar 4 horas fazendo uma prova, 5 horas fazendo uma prova. Cara, tem gente por aí fazendo prova. Essa certificação que eu tirei, ela é a básica. Se você pegar a avançada, são 48 horas de prova. Então, assim, cara, 48 horas... Pra você, vai ter que dormir, né? 48 horas, sim. Não tem como. Então, assim, agora pensa, aí você vai deitar, você vai dormir? Você vai deitar e falar assim, cara, tá contando tempo. Eu preciso dormir agora pra eu acordar às 7 da manhã pra eu continuar. Vai dormir? Ou vai ficar ansioso? Eu tenho certeza que eu vou ficar ansioso. Cara, então, eu não ia conseguir dormir. Não tem como ficar 48 horas, só ficaria doido, né? Mas eu não ia conseguir dormir quase nada. É bem ansiedade. A ansiedade é complicada de lidar. Que são fatores que a gente tem que discutir em relação ao concurso também, que eu acho que hoje atrapalham muito. Você é formado em Direito também. Onde que entrou o Direito aí nesse meio tempo e de onde você tirou a ideia de dar aula de Direito se você tem uma formação forte em TI? Em TI. O que aconteceu foi o seguinte. Como eu disse, a questão de ser eclético, né, de gostar de forró e rock and roll. Quando eu comecei a estudar para os concursos, e basicamente concurso de carreira policial, o foco na época, hoje não, na época, era direito. Então, era direito, administrativo, constitucional. Eu comecei a estudar direito e eu me apaixonei. Eu tenho uma crença pessoal de que eu acho que dentro do nosso currículo do ensino fundamental e médio, deveria haver uma disciplina Direito e Cidadania, onde se ensinasse as perspectivas básicas do direito, especialmente o direito civil. O cidadão brasileiro não sabe exigir seus direitos, não sabe o que é o Código do Consumidor de fato, não entende nada sobre a questão de herança, não entende nada sobre... Nada. A gente não é ensinado, não é culpa do brasileiro. A gente não é ensinado. Então, quando eu comecei a ler direito constitucional, que eu comecei a ler direito administrativo, que eu comecei a ler direito civil, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, como é que eu sou? Como é que eu exerço a minha cidadania, os meus direitos, se eu não sei nada? E aí eu comecei a estudar a fundo, estudar muito, estudava, para poder, com o foco de passar no concurso público. Mas o que aconteceu? Eu comecei a perceber, modéstia às favas, que eu realmente tinha um conhecimento considerável, porque eu comecei a conversar com bacharéis em direito, que tinham OAB, que advogavam, e eu não via diferença entre o conhecimento dessas pessoas e o meu, que foi extraído de estudar para concurso. E aí eu falei, cara... E aí eu conversei com uma amiga, e ela falou uma coisa muito boa. As pequenas lições que as pessoas vão agregando em quem você é, né? Ela virou pra mim e falou assim, Douglas, você sabe muito. Você não tem nenhum papel que diz que você sabe. E aí eu fiquei aqui, mas é só um papel. Ela mas o mundo liga pro papel. Falei, você tem toda a razão. Tanto, por que eu fiz pós-graduação em segurança da informação? Eu não tinha nenhum papel. Eu vou fazer.
Então, a gente tem que ter... O conhecimento, ele não está atrelado ao fato de você ter sentado sua bunda na cadeira num prédio num determinado horário marcado, respondido, chamado e feito uma prova. Isso tem nada a ver com saber nada de nada. Tem gente que faz isso durante 5 anos e sai sem saber absolutamente nada. Infelizmente, a gente tem esse problema. Por outro lado, o oposto também é ruim. Se você é autodidata, você vai chegar num ponto que você vai saber muito e não vai saber nada, porque ninguém sabe o que você sabe. Eu falei, cara, eu tenho que fazer faculdade de Direito. Então eu vou fazer faculdade de Direito. E assim fui fazer como segunda graduação, né? E fiz, e eu acho que foi muito bom para mim, pela perspectiva filosófico-sociológica do direito, que é abrangida dentro da área acadêmica, que não era, o cursinho não liga para isso, né? Então, assim, debates engrandecedores que eu tive na faculdade, teve um que eu achei fantástico, sobre a questão da diferença de quando você define uma política pública, não necessariamente ela é, do ponto de vista, porque eu vim de exatas, então eu tenho um pensamento de exatas. Às vezes ela não é a melhor solução, mas é a que dá. O concurso público é isso. O concurso público, com certeza, não é a melhor maneira de você selecionar um servidor público. Ela é melhor que todas as outras que já inventaram. Ela na prática, ela funciona. Então, ótimo, que bom que ela existe. Viabilizou a minha vida, né? Então, eu sou grato a ela. Ela pode sofrer melhorias? Sem dúvidas. Mas até lá, que bom que ela existe. Que bom que não é uma indicação ou coisa do gênero. Então, assim, o direito entrou na minha vida dessa forma. Ele entrou primeiro com o conteúdo voltado para o concurso. E aí eu falei, cara... E outra coisa, eu adoro ser professor. Lecionar é algo muito caro para mim. Eu gosto tanto no meu órgão quanto para o Gran Cursos Online. Eu sou professor exclusivamente do Gran Cursos Online. E, cara, eu quero ter legitimidade para estar dentro de uma sala de aula. Porque ainda que eu saiba o conteúdo, eu não preciso abrir um Código Penal aqui agora para saber que o artigo 5º fala da territorialidade, o 6º fala do lugar do crime, o 7º fala da extraterritorialidade, esse primeiro é incondicionado. Eu já li 25 mil vezes e já reescrevi isso. Não lembro qual foi a última vez que eu abri o Código Penal, mas eu lembro os artigos. O conhecimento está aqui. Mas além do conhecimento, eu preciso de legitimidade. Então existe, não é à toa que Platão falava da tríade da legitimidade argumentativa, que vem do ethos, patos e logos, né? Você tem que ter o ethos. Não adianta. E isso deriva do ensino formal. Ele tem que estar presente. Então foi por isso que, cara, eu vou fazer. Vou ouvir esse conselho e vou fazer a faculdade de Direito. E assim fiz. E foi muito bom. Foi algo que hoje me dá tranquilidade. Né? Assim, cara, eu tenho ambas as graduações. E eu gosto de ambas as áreas igualmente. Eu não acho que tenho favoritismo por uma ou pela outra. Você já escreveu muito PDF aqui no Gran, de algumas disciplinas. Eu queria até pegar umas dicas aqui. A principal delas, a que mais cai por aí, é Direito Penal, né? Como que você falaria para alguém que começa a estudar Direito Penal? Eu estudei muito pouco Direito Penal até hoje. Pretendo nunca mais ver nenhum direito. Mas talvez tributário, que não tem jeito de eu evitar, mas que eu gosto. O único que eu gosto. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte: se você vai estudar um direito que tem lei, no caso penal, tem o Código Penal, você estuda com ele do lado, para ir rabiscando, alguma coisa assim. Você acha que é por aí? Com certeza. Eu acho que o grande desafio é assim, primeiro, o que os alunos precisam... A minha maior perspectiva dos conselhos que eu tento dar para os meus alunos deriva da ferramenta mais poderosa para o professor que o Gran Cursos tem. Chama-se Fórum de Dúvidas. Fórum de Dúvidas é uma escola para o professor. Porque ele te passa a mensagem sobre como você está direcionando seus alunos, como a forma que eles absorvem o conteúdo. E às vezes você explica de uma forma, o aluno não entende daquele jeito. Aí você tem que bolar na tua cabeça um jeito de explicar a mesma coisa de outra forma. Perfeito. Isso é bom pra gente. Às vezes até a gente fala, pô, não é que dessa segunda forma é melhor do que da primeira? Exato, você melhora. Eu falei, várias vezes a minha resposta para os alunos foram, cara, eu não soube te explicar isso aí. Eu não soube te direcionar, eu te peço desculpas. Eu vou mudar essa apostila para que ela não tenha mais esse parágrafo dessa forma, porque não era essa linha de raciocínio que eu queria te induzir quando eu escrevi esse exemplo. Então, é claro, eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que a pessoa interpreta. Mas eu tenho um certo poder de direcionamento. No direito, o conselho que eu vejo quando a pessoa vai estudar direito penal, eu sou cru de direito penal. Para mim, 80% do sucesso do aluno vai derivar dele aceitar o seguinte:
O direito penal, na prática, no noticiário, ele não tem nada a ver com a doutrina e com as fontes formais do direito. Então, hoje, o que eu vejo como desafio para o aluno? Porque eu vi que houve na matéria que foi feito isso dessa forma. Mas aqui eu li no Código Penal que é diferente. Pois é. Vida real é vida real. Então, assim, hoje eu vejo muito essa necessidade de contextualização, que é super saudável, porque o ser humano ele precisa de exemplo para poder aprender. É normal. Mas, num primeiro momento, a tarefa do aluno é familiarização com os conceitos e com a letra da lei. O aluno não precisa, naquele primeiro momento, fazer a análise mais complexa do direito, que é o direito contextualizado. Então, o que eu digo para o meu aluno novato é: fuja disso. Pega a teoria que a gente escreveu para você ou que deu no videoaula, estuda, lê o código, se familiariza com a letra da lei. Para fins de concurso público, é isso que você precisa. Depois que você terminar essa fase, você vai para a segunda coisa mais importante, que está havendo uma mudança gradual de importância nisso, que é a jurisprudência. Cada vez mais as bancas estão cobrando exemplos concretos que derivam de julgados. Então ele pega um caso concreto do julgado e literalmente pega aquilo ali e transforma no item. Sentença do juiz e do item. Passa a se familiarizar com isso. Mas você não pode fazer o inverso, porque é isso que os alunos têm tentado fazer. Eles têm tentado partir desses exemplos concretos, exceções, para tentar aprender a regra nominal do direito. Isso é um caminho para o fracasso. Você tem que primeiro conhecer a regra para depois estudar a exceção. Então é isso, o meu conselho seria esse. Comece com a base teórica, comece se familiarizando com a letra da lei. Dominou aquilo ali, vamos para a jurisprudência. Tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Preciso ler doutrina de direito penal, né? As suas principais fontes para nós, vai nessa ordem, né? Legislação, jurisprudência, doutrina. Cara, doutrina, poucos alunos, especialmente o novato, vão ter maturidade para absorver. Então, assim, hoje, por exemplo, o corpo docente do GRAM é composto de doutrinadores. Hoje nós temos lendas do direito penal, processo penal, trabalhando no GRAM. Você não precisa ler a doutrina do cara, você vai assistir a videoaula dele no GRAM, você vai ler os PDFs que ele escreveu e está suficiente. Tem aluno que quer, porque eu vejo essa necessidade do aluno de sempre estar complementando o conteúdo. O conteúdo que tem na plataforma do GRAM Cursos Online hoje, ele sobra. Ele é mais do que suficiente para você obter sua aprovação. Então, não precisa ficar, vamos colocar assim, sambando em volta daquele conteúdo. Não precisa pegar um livro ali, o Manual de Direito Penal, esquece. O que está ali no nosso PDF e questões e o código, obviamente, matou. Suficiente. Na minha visão, é suficiente. Por quê? Porque você está consumindo direto na fonte. O cara que escreveu o seu PDF jurídico é um doutrinador. O cara que gravou sua videoaula, né? Cara, não tem como você saber mais processo penal do que a doutora Geilza. Não tem como, tá suficiente. Ela é uma lenda viva. Você assistiu a aula dela, você tá ouvindo tudo que você precisa ouvir e mais um pouco. Então, se você conseguir memorizar, se habituar com aquilo ali, você vai passar, eu prometo. Não tem como não passar. Não tô falando de mim, não, tô falando dela, porque ela é demais. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de entender o que é o suficiente. Isso serve também para processo penal? Com certeza. Processo penal tem uma dinâmica... também tem um código, né? Tem um código. Aí é o que eu falo. O processo penal, para mim, ele tá muito mais na primeira fonte, que é a letra da lei, do que o direito penal. Porque o processo penal, por natureza, ele é mais... Agora eu perdi a palavra. Ele é mais difícil de deglutir. Ele é mais, assim, sabe, duro. Então, naturalmente, o examinador se sente mais tranquilo de cobrar aspectos procedimentais em abstrato. Ele não precisa do exemplo concreto, ele não precisa da jurisprudência, ele não precisa de nada prático. Ele pode simplesmente perguntar qual é a forma que eu tenho que citar o servidor público. Acabou. É suficiente para ele. Ele consegue elaborar uma ótima questão com isso. Mas então, é mais decoreba. Mais decoreba. E outra, é um códex muito maior, né? Então, traduz isso aí que eu não peguei, não. A lei, o Código de Processo Penal tem 800 artigos e o Código Penal tem 300 e alguma coisa. Ah, entendi. Então, é muito maior. Então, assim, é mais... Eu não colei CPC na vida. É muito maior. Então, assim, para o examinador... Porque o que está acontecendo com o direito penal? Já caiu tanto
que os caras estão ficando sem criatividade. Tipo, cara, isso aqui já cobrei, isso aqui eu 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 já cobrei. Então, o cara... Qualquer questão é repetida. É tudo repetido. Então, para não repetir, vai aonde? Vai na jurisprudência. Ó, aconteceu um caso concreto aqui, novo e tal. E a gente vai usar esse aqui como exemplo para fazer um item. E aí usa. O processo penal não precisa muito disso. Cai a jurisprudência? Cai. Mas se você dominar a letra da lei em processo penal, você vai estar muito bem calçado. Então tem essa diferença. E aí nós vamos para o outro oposto. Vamos seguindo nas disciplinas, legislação especial. Legislação especial vai estar muito mais ao exemplo. Muito mais ao caso concreto. Por quê? Porque tem muito. Porque hoje, se você olhar em termos de volumetria, claro que a gente tem os crimes do Código Penal. Homicídio. Tem. Crimes contra o patrimônio. Furto, roubo. Tem. Vamos para a legislação especial. Crime hediondo. Quase todos. É uma lei que abarca basicamente quase todos os crimes. Tudo é hediondo. Tráfico de drogas. Quais são as leis que estão dentro de legislação especial, geralmente? Então, ó, vamos colocar... A minha matriz hoje está com 20 e poucas aulas. Crimes hediondos. Cada um desses é uma lei. Cada um é uma lei. Crimes hediondos, crimes de trânsito, Estatuto de Desarmamento, Maria da Penha, Lei de Drogas, crimes ambientais, Lei de Preconceito, Abuso de autoridade abuso também? de autoridade, organizações criminosas, lavagem de capitais. LGPD não entra nisso não, né? Não. Interceptações telefônicas, juizados especiais, Lei 9.099. Isso aí, quando tá lá no edital, tá literalmente, né? Dizendo qual lei que Legislação cai. especial, lei número tal. Se não tiver lá, esquece. Não pode supor que tá dentro de alguma coisa. Não. Tá lá no edital, as leis que ele tem que estudar. Tem que estar lá. E às vezes geralmente até tá dentro de penal, né? Às vezes tá dentro de penal, às vezes tá à parte, né? Normalmente eles gostam de colocar assim, direito penal e legislação extravagante. Aí o final do conteúdo programático são as leis. Aí às vezes eles delimitam um capítulo da lei. Então às vezes a lei é muito grande, o examinador ajuda o candidato assim, ó, essa lei aqui eu quero só os crimes, ou essa lei aqui eu quero só o capítulo tal. Então ele acaba dando aquela reduzida, né? Mas o que acontece muito... E aí cai tanto a decoreba da lei, quanto pode cair o exemplo. Quanto cai o exemplo, que usualmente deriva de julgados envolvendo aquela lei. Né? Então é muito comum. No caso de legislação especial, um problema recorrente que acontece é o examinador publica um edital, aí o examinador não, né? O órgão fica muitos anos sem fazer concurso. Aí quando vai fazer um novo edital, copia e cola do velho, né? Só que as leis mudam, especialmente a legislação especial é muito rápido. E aí vem lei revogada. Tem que impugnar, cara. Tem que impugnar, não tem pra onde. Então, por exemplo, abuso de autoridade, o número da lei mudou há anos e até hoje eu vejo o número antigo vindo. Geralmente eles publicam uma errata, né? Acho que o pessoal avisa e tal, eles vão lá. Vai lá e tem que impugnar. Um monte de edital tem publicação de errata ali depois. Mas a dinâmica do estudo, então assim, se eu puder falar, por exemplo, como que eu estudava, e aqui é um tópico muito caro para mim, que eu queria que a gente desse uma atenção especial. Não sei como é que tá nosso tempo. Acho não, que pode mandar bala. Né? Cara, hoje nós estamos vivendo uma era, por conta das redes sociais, que eu apelidei carinhosamente de tribunais sociais, porque hoje é o seguinte, você abre, você acorda de manhã, e você está sendo julgado. E não é julgado porque você postou nada. Você está sendo julgado só de olhar o conteúdo do cara. Exatamente. Como é que você segue não sei quem? Falou, pô, não posso. Então assim... Às vezes eu apertei o seguir até sem querer. É nesse ponto, só seguir o conteúdo, ser julgado. Então, por exemplo, para contextualizar, vou contar uma história engraçada entre eu e minha digníssima esposa. Meu filho está com 3 anos. Por que eu falo que criar um filho, para mim, é a coisa mais difícil da vida de todas? Qual que é o meu objetivo pro meu filho? Não tem objetivo nenhum prático do ponto de vista pragmático. Eu não tenho pretensão de escolher a carreira que ele vai seguir. Eu não tenho pretensão de obrigá-lo a fazer concurso público. Eu não tenho pretensão de escolher que ele vai para exatas ou humanas. Não tenho pretensão de nada disso. A única coisa que eu quero pro meu filho é que ele seja feliz. Porque eu sou feliz. Eu quero isso para ele. Então é só isso. Eu digo, meu pai, para mim, foi um homem que, Deus o tenha, alcançou o objetivo máximo na vida. Ele deixou os filhos felizes. Bem, a gente tem paz, tem uma vida boa, família, tudo certo. Missão cumprida como pai. Espero conseguir cumprir isso pelos meus filhos. Só que o que ninguém te conta é porque quando você está estudando para um concurso,
Você pega lá, você estuda direito penal, você entra no Gran Questões, você faz 100 questões, você joga no Excel, você bota, acertei tantas, errei tantas, você faz a conta, tô errando 40%, preciso melhorar. Onde é que eu tô fraco? Crimes contra a vida. Vou reler todo o capítulo de crimes contra a vida. Onde é que eu tô fraco? Lei de drogas. Vou reler lei de drogas. Você consegue fazer um diagnóstico objetivo. Com o filho, tu não consegue. Então, todos os dias que eu tô educando meu filho, eu me sinto incompetente, porque eu não sei se eu tô sendo muito duro com ele, ou se eu tô sendo muito benevolente com ele. Eu dou um presente pra ele, eu não sei se eu não devia dar. Ele pede uma coisa, eu recuso, eu não sei se eu devia ter dado. E assim vai. É no escuro. Ele tem 3, o meu tem 11. Espera chegar a hora do celular. Aí que isso é um inferno, meu amigo. É um tópico muito duro. E eu vou te falar, assim, pra mim vai ser uma luta, porque vendo o que eu vejo no trabalho, eu vou te falar. É inferno. Mas sabe qual é o maior inferno? É porque você, até uma certa idade, você consegue regulá-lo muito mais. O que interessa é o que você falou e acabou. Tem uma certa hora que é muito complicado você falar uma coisa diferente que todos os amigos fazem. Exato. Porque às vezes, aquela história que você falou, eu tô sendo muito benevolente, não sei o quê. Aí fala, a partir do momento que todos os amigos têm direito a jogar videogame 24 horas e dormir a hora que quiser, Exato. e você quer botar o seu filho com limite, aí você fala, não. Aí você fala, aquela velha frase, você não é todo mundo. Só que até onde você tá trazendo algum trauma de seu carrasco chato, ou não, deixa ele ser igual aos amigos, que eu não vou fazer isso. Como que pondera? Como que pondera? Cara, isso é um inferno, cara. Isso lá em casa, eu e minha esposa, a gente conversa direto. Falou, eu não sei se eu tô sendo bonzinho, se eu tô sendo o ditador. Exato. Pra você tá vendo, esse é o questionamento pra mim. Eu olho e falo assim, tô sendo muito duro, tô sendo pouco, porque também é um problema, né? Então assim, você não tem parâmetro. Mas dentro dessa questão, aí a conversa que eu tive com a minha esposa foi o seguinte, quando o Nicolas nasceu, a gente começou, óbvio, porque tem tanta surpresa que você não imaginava, quão difícil é amamentar. Todas as alunas ou mulheres que estejam nos ouvindo, que são mães e que tiveram dificuldade com a amamentação, mano, é difícil mesmo, velho. Mulherada tem que receber aplauso de pé, que coisa complicada. Amamentar, criar uma criança, passar pelo primeiro ano, passar pela introdução alimentar e tal, é tudo muito difícil. E aí, naturalmente, você vai buscar... Aí vai ficando mais velho, come salada, não come salada, porque... Exato, aí quer comer carne. Não come feijão, outro que come, outro que não quer comer carne, cara, isso é um inferno. É muito difícil, é muito difícil. E aí, naturalmente, o algoritmo percebe que você tá precisando de conselho. E eles começam a chegar. Mas não é conselho, é julgamento. Aí minha esposa me encaminha o vídeo. Olha o que a psicóloga falou, não pode isso. Aí a outra, não pode isso aqui. Tem um médico que fala assim, celular tem que ser proibido até os 14 anos. Eu falo, esquece, cara. Meu filho vivia numa caverna, não tem como. Não dá, assim, não vou dar para quando ele era criança, mas hoje em dia tem limites e tal, mas não tem como. Não, você não vai ter celular até os 14 anos. Como? Extremamente complexo. E aí eu virei para minha esposa e falei, vida, deixa eu te fazer um pedido. Pelo amor de Deus. Eu não quero mais ver esses vídeos de pessoal dando conselho sobre criação de filho. Porque eu não acerto nada. Eu tô fazendo tudo errado. Eu não recebo um vídeo que o cara fala pra eu fazer. Eu tô falando, não é possível. Eu olho meu filho não tá dando tudo errado. Tá tudo bem. Então eu não quero mais. Mas por que eu quis fazer essa analogia? Deixa eu só contar o último caso. Tem uns 25 anos, uma prima minha, o filho dela era uma peixinha, né? E hoje em dia, tranquilão. Aí era uma peixinha. E ela vivia gritando com ele e tal. Ele falou, já sei, vou ligar pra minha amiga, porque ela é psicóloga, e eu vou pedir um conselho pra ela. Ela falou que ligou lá pra, sei lá, pra sua esposa, que é Lorena. Ô, Lorena, eu tô com problema com meu filho, que, pô, ele é levado demais, volta e meia eu grito com ele. Eu vi, na época não tinha os videozinhos, eu falava alguma coisa, já me falaram que não é pra ficar gritando, isso pode dar um trauma, não falar muita palavra não, essas coisas. Aí ela pegou e falou assim, não, isso é um absurdo, você não pode mesmo ficar gritando com seu filho, que isso pode trazer um trauma pra ele, para lá. Ela, peraí, só um minuto. Ô, João, eu já te falei que eu não sei o que tá. Aí voltou o telefone. Ela falou, não, Lorena, deixa, depois a gente conversa. Eu falei, vai hipócrita do caramba. É muito fácil falar na teoria, mas vai lá. Desculpa cortar, entramos numa parte aqui de relacionamento de filhos e vambora, continua aí. Volta lá para as questões. Problema nenhum, mas assim... E aí a minha esposa concordou, falou, realmente, isso aqui tá mais me atrapalhando que me ajudando, porque eu tô me sentindo péssimo o tempo inteiro, porque eu não acerto. Isso não é verdade. Então, hoje, o que eu noto é que os nossos alunos e os nossos ouvintes,
naturalmente estão inseridos dentro de bolhas de conteúdo que tendem às suas necessidades. Pô, eu tô estudando para um concurso. Quero passar num concurso. O conteúdo que vai chegar até mim, tanto vai ser o conteúdo bom, quanto vai ser o de pessoas que meramente querem ter autoridade no assunto e fornecer aquilo que é o que eu mais desejo, uma bala de prata. Então, é assim que faz. E para mim, ao longo da minha jornada, o que eu percebi é que o errado tá aqui, o certo tá aqui, mas o certo não é um ponto. Então, uma margem muito grande. Então, tem coisas que, sinceramente, são absolutamente erradas, como, por exemplo, estudar teoria e nunca fazer questão. Claro, isso aí não tem conversa. Isso é errado e absoluto, é preto no branco, não tem zona cinzenta. E você vai encontrar gente que foi 01 de concurso da NASA que fala que não fazia nenhuma questão. Fala que não fazia. Aí vem aluno falar comigo, eu falo, então faz igual aí. Exato. Vai lá, pronto, beleza. Mas não faz sentido, porque eu não tô pensando no... Primeira coisa, doutora Geilza não é parâmetro de comparação pra mim. Ela tá um nível acima, tá tudo bem, não tem problema, entendeu? Você não é parâmetro de comparação pra mim, é outro nível, acabou, não tem problema. Cada um na sua área. Tá tranquilo, entendeu? Nem você na parte de TI que tem o mesmo diploma que eu. Então assim, em relação a mim, entendeu? As pessoas têm peculiaridades e a abordagem vai ser diferente, mas existe uma margem, que os americanos chamam de leeway, né? Tem uma margem de manobra muito grande. E o que tem matado os alunos hoje é esse medo de que se não fizer exatamente no ponto exato, cara, você não tá pousando na lua. Você tá estudando para o concurso. Se você fizer adotar premissas saudáveis, você vai obter um bom resultado. Não precisa ser uma única metodologia, step by step, que vai te trazer essa aprovação e que se eu não fizer... Ao ponto de que, olha só, o que eu já vi, gente? Revisão de véspera. Revisão de véspera. Várias lives. Pô, o Gran é maravilhoso, cara. Quantidade de conteúdo gratuito que o cara pega no YouTube. Eu já recebi mensagem de aluno, professor, eu fiz um Excel aqui com todas as revisões de véspera do Gran e todos os professores que estarão participando de todas as revisões. Me fala aqui qual que eu tenho que assistir em qual dia para eu maximizar o meu aprendizado. Cara, não é isso que vai fazer diferença, cara. As lives são boas, o conteúdo é bom. Escolhe mais tranquilo. Acalma seu coração. Não é essa precisão toda. Então, quanto à minha metodologia de estudo, eu ia para o cursinho presencial. Esse cursinho não existe mais. Eu estudava, eu fazia meu resumo. Era um cursinho genérico, ele não era específico para o concurso tal, era um cursinho de carreiras policiais. Eu fazia meu resumo, eu chegava em casa, eu fazia questões, eu anotava os tópicos que eu errei, eu voltava no meu resumo, aí eu voltava nas questões, e eu ia... Se eu via que o resumo não estava atendendo, eu voltava no conteúdo geral. Aí tava começando o online, aí eu comprava... Hoje em dia, graças a Deus, tem assinatura ilimitada, né, velho? Na época não tinha, na época você tinha que comprar fechadinho, pacote fechado, né? E assim, eu ia estudando. Eu sempre estudei uma matéria por vez. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu, Douglas, sentia uma sensação horrível quando eu tava ali começando com direito penal, estudava 1 hora, fazia as primeiras 3 tópicos do edital e quebrava para estudar a informática. Parecia que eu tinha voltado pro zero. Eu falei, caraca, comecei de novo, tópico 1. Isso me incomodava, me fazia mal. Eu falei, quer saber? Vou terminar. Vou estudar direito penal inteiro. Estudava tudo. Demorava, é lógico que demora, é gigante o conteúdo. É. Fazia meu resumo inteiro. Agora eu vou pra informática. Quem estuda assim? Me fala. Ninguém, cara. Eu falo pra você tentar não fazer assim. Pois é. Que eu falo, cara, eu não sou a favor de estudar, mas eu entendo que há pessoas que funcionam melhor assim, como em tudo na vida. Existe. Eu sempre faço a seguinte brincadeira, tem gente que gosta de giló, cara. Não sei o que eu vou falar, minha mãe ama giló. Eu vou falar, não, mas tá errado de comer giló. Dá certo pra ela? Dá, pronto. Se deu certo, meu amigo, acabou. Você entende? Então assim, por quê? O importante, no fundo, é igual você falou, quase tudo é melhor que estudar. Se manter com a bunda na cadeira, sentado por horas e horas e horas e horas e horas. E não só de corpo presente, mas de mente presente, absorvendo o que está sendo lido, de fato. É um desafio muito grande, já começa daí.
não é natural fazer isso. Então, se eu puder fazer qualquer estratégia que me mantenha, tá valendo. Agora, seria justo eu chegar numa live do Gran Cursos e falar, olha, eu que fui aprovado na NN posição de agente de polícia, não sei o que, estudei assim, e é assim que você deve estudar também. Eu seria um criminoso se eu fizesse isso. Então eu acredito que hoje a gente precisa entender que o estudo médio, onde eu defino o meu cronograma, faço minhas questões, anoto os meus erros e reviso, funciona muito bem. Cara, se o cara comer feijão com arroz, ovo e salada todo dia, dificilmente ele vai ter algum problema de estômago. Funciona, é o básico que funciona. Então, claro, se eu adicionar ali uns grãos de girassol na comida, vai melhorar minhas vitaminas? Vai. Mas não é isso que vai te matar, por assim dizer, como concurseiro. Você, além dessas matérias aí de penal, processo penal e legislação especial, você mexe também com o direito penal militar. Positivo. Em que concurso cai isso? Só PM? Como que é? Usualmente, polícias militares, bombeiros, que são militares também, forças armadas, magistratura militar e esses concursos, tudo militar vai ter, né? Ministério Público Militar, etc, etc. É uma matéria grande ou pequena? Pequena, bem menor do que a direito penal comum. 99% das questões letra da lei. 99%. É muito diferente o estudo do penal militar, processo penal militar, porque tem pouca doutrina sobre o tema, os julgados são de mais difícil acesso, os examinadores tentam ficar na zona de conforto, então acaba sendo letra da lei total. Eu comecei a estudar, porque eu comecei junto com a minha esposa, estudando concurso da Polícia Militar. Tem algumas características muito pouco, vamos colocar assim, o direito penal militar ele é muito pouco intuitivo, né? Hoje, se você virar, por exemplo, pouquíssima gente, quem não é da área, né, pouquíssima gente sabe que existe uma característica da Polícia Militar chamada Polícia Judiciária Militar, né? A Polícia Militar, ela apura os crimes militares praticados por seus integrantes, né? Então, tanto que tem o STM, né? O Superior Tribunal Militar. E aí que tem suas peculiaridades. Por exemplo, o STM não julga civis, né? Então, assim, é muito interessante porque, por exemplo, existe um crime, só para curiosidade das peculiaridades das matérias, existe um crime específico no Código Penal Militar que se chama desacato a militar. Então, desacatar especificamente o militar. Aí você fala assim, quando o indivíduo desacata um PM, por que ele vai para a delegacia? Por que não é a PM que apura, tendo em vista que em tese seria um crime militar? Porque não pode julgar civis. Então vira crime comum. Agora, o que vai acontecer se um PM desacatar o outro? Aí eu tenho um crime militar. Um militar da ativa contra outro. Então, o direito penal militar tem essas peculiaridades, mas ele é mais simples em seu estudo, tendo em vista que a volumetria de jurisprudência é menor. Se um aluno estudar só o Código Penal Militar, eu acredito que ele resolve 95% das questões. Tranquilo. Uma curiosidade minha aqui, que pode ser também para servir para alunos aí. Eu conversei com o Josimar, nosso professor de exatas, e ele até foi para a reserva esse ano como major bombeiro. Aí ele me falou o seguinte, que antes, todo cargo toda patente que ele pulava de uma para outra, ele tinha que fazer uma prova, e muitas vezes, e sempre era levado em conta a classificação que ele teve lá quando ele entrou, que ele foi o 01 do curso de formação dele. Isso. Então, assim, cada ano, ele com um ano, ele entrou como soldado, ele fez prova para cabo, depois para sargento, depois para lá, e parou como major, que é o máximo que quem entra como soldado pode ir, para ir além, só se tivesse entrado com o curso de formação de oficiais, né? Perfeito. A sua esposa é da PM, ela é sargento, né? Isso. Ela também passa por isso? Ela tem que fazer provas para subir de patente? Não, passa não. O que aconteceu... Ele falou que tinha mudado com o tempo. Mudou 2 vezes. E uma foi recente, outra mais antiga. A primeira mudança que teve a progressão até o cargo de... O máximo que... A diferença que nós estamos tendo aqui é a divisão entre oficiais e praças, né? Então, o máximo que o praça chega, em tese, tá? Seria subtenente. Né? Quem entra como soldado. Entra como soldado. Aí, o oficialato, o indivíduo começa como aspirante e aí já vira segundo tenente e vai até coronel. Né?
O que existe... Só para esclarecer, quando você fala de forças auxiliares, bombeiro e polícia militar, o máximo que você chega é coronel. Coronel, isso. Quando já as forças armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, aí tem os 3 acima de coronel. Ou os 3 brigadeiros, ou os 3 almirantes, ou os 3 generais. Isso. Só para a galera se situar. Exato. Eles falam, não existe um general PM. Não, é até coronel. É coronel. Tá, exatamente. Então, assim, o que acontece é, existe um quadro específico do oficialato acessível às praças, que se chama Quadro de Oficiais Administrativos, QOA. Esse quadro permite que um indivíduo, que é sargento, subtenente, chegue até major. Ele não integra o quadro de oficiais de carreira, né? Ele é de um quadro separado, quadro de oficiais administrativos. Antigamente tinha prova de praça para cabo, de cabo, não sei o quê. Isso mudou e até pouco tempo atrás, quando você chegava, salvo engano, aí minha esposa vai saber mais que eu, mas a primeiro sargento ou subtenente, você poderia fazer uma prova. Fazendo essa prova, te habilitava para se tornar tenente. E virando tenente, você poderia chegar até major com a progressão do tempo. Essa prova não existe mais. Nem ela existe mais. Então agora o praça pode chegar a major, mas o critério é a antiguidade. Então assim, pode ser que chegue, desde que exista vaga, e são pouquíssimas vagas. Então assim, a tendência de chegar é... Então hoje um soldado que entra, ele pode de PM ou de Corpo de Bombeiros, aqui no Distrito Federal, ele pode ir até major. Pode, mas é pouquíssimo provável que ele consiga. Tá. É pouquíssimo provável que ele consiga chegar a subtenente, por exemplo. Porque tem a questão de vaga e de tempo. Não tem o normal provas. É ir até sargento e parar. É isso. Normal. É tipo o Exército conseguia, a Força Armada conseguia um dos oficiais superiores virar general. Quase ninguém. Isso, exatamente. E ainda vai afunilando, né? O general de brigada, pouca gente, divisão quase ninguém, Exército, esquece, quase 1, 2, 3 por turno. Perfeito, é exatamente isso. Tá, entendi. Não era mais mesmo para ter essa ideia aí. Douglas, você já falou aqui um tanto de TI, de direito é meio, como você falou, eclético. Geralmente quem fala de TI não fala de direito e vice-versa, né? Clássico é clássico e vice-versa. Você já dá aula aqui já há um bom tempo, né? Principalmente até com PDFs e tal. Você já tem uma experiência boa, o PDF é muito bom, parabéns. Revisei, né? Uns 5, 6 anos atrás. Mas como você falou, eu peguei mais no pé, às vezes, de gramática, porque eu falei que o conteúdo estava... Foi engrandecedor para mim. Eu considero que os PDFs eram bons antes da sua revisão. Após a sua revisão, eu sinceramente... Inclusive, eu queria até compartilhar a experiência com você. Quando comecei a ter mais volume, eu tive que contratar pessoas para me ajudarem. Eu que escrevo. Eu contratei gente para revisar e tal. Uma dessas pessoas pegou os PDFs logo depois da sua revisão. Um pouquinho de tempo depois. E aí a demanda que eu dei para essa pessoa, eu falei assim, faz a inclusão para mim de questões recentes, né, do ano seguinte, e eu vou revisar a inclusão, vou comentar as questões, para fazer o trabalho braçal ali de copiar, colar a questão, colocar e tal. E aí a pessoa pegou 3 PDFs e fez para mim e me devolveu e falou assim, cara, eu estudo para concurso há muito tempo, que PDF maravilhoso. E é uma pessoa que eu considero muito criteriosa, uma pessoa que eu tenho admiração grande, é por isso que eu tive essa confiança com ela. Uhum. Então assim, porque o PDF é desafiador do ponto de vista de que você não pode nem falar pouco, porque senão você não vai dar substrato para o seu aluno passar, mas você também não pode ser prolixo, porque você tem que encontrar um equilíbrio. E o PDF, quando eu estou dando aula em vídeo para uma turma, ou ao vivo, na escola da polícia, por exemplo, cara, as pessoas não têm noção do quão valioso é isso aqui, ó, o feedback. Eu olho para você e eu vejo a sua reação ao que eu estou falando. E isso quando você tem uma turma de 50 alunos, eu estou olhando aqui, tem 3 caras aqui que estão confusos, mas 70, 80% aqui estão comigo. Aí, se eu vejo que perdi metade da turma, pessoal, calma, não estou... passando a conta. Então você consegue se adaptar e modificar a forma que você está passando a informação no PDF. Você está no escuro. Eu estou escrevendo para todo mundo, iniciantes e veteranos, e eu tenho que tentar falar uma língua homogênea. Mas eu perdi a questão que você me fez. Você falou da revisão lá da professora e tal, mas eu não cheguei a fazer. Mas a pergunta que você tinha feito, eu não respondi ela. Não cheguei a falar, não, só comentei realmente sobre os PDFs e tal. Isso. Douglas, você seguiu aí 2 carreiras, 2 conhecimentos assim, né? Tanto na parte de TI, que você é uma pessoa extremamente interessada, e na parte penal também, que é o que você
exerce mais aqui no GRAN, dando aulas e escrevendo PDFs. E eu acredito que você tenha dado já muito conhecimento para muita gente ser aprovada. Te agradeço por isso. Amém. Tá. E você está no serviço público já tem um bom tempo, né? Antes no BRB, já está na Polícia Civil há uns 11 anos da vida. Positivo. Sua esposa já está lá há um bom tempo também como policial militar. Isso. O que essa família de 2 concursados, assim, de 2 servidores, pôde proporcionar como uma melhora na sua vida e o que você pode proporcionar disso pro Nicolas de 3 anos e para a Cecília que está chegando aí? Assim, as pessoas têm realidades diferentes. Eu não acho que que a mudança da minha vida se compara a algumas mudanças que eu já vi alguns alunos do GRAN ter. Um dia desse eu vi o vídeo, foi feito com uma aluna que estudava no celular, no ônibus. Enchi o olho d'água, cara, que negócio. Não, tem uns vídeos ali do GRAN que faz... Eu já choro até vendo comercial de margarina, tem uns ali que eu choro mesmo. É duro, cara. Assim, teve, na escola lá, teve um colega que tava dando aula, servidor, tá? Cana, novinho, entrou há pouco tempo. E aluno sensacional, assim, interessado em aprender tudo que eu tava ensinando. E trocar ideia com ele, conhecê-lo, né? O cara trabalhou não sei quantos anos no iFood, entregando coisa assim. E hoje ele tá onde? Tá lá, policial civil. Legal, lá do DF, com você, DF, legal. Conosco, entendeu? Então, assim, eu sei que tiveram pessoas que tiveram uma mudança de vida superior à que eu tive. Então, no meu começo foi humilde, mas não, tem gente que é muito mais difícil. E a ladeira é íngreme, cara. Não são condições iguais de temperatura e pressão para todo mundo. Não. E quanto mais atrás você começa, muito mais difícil. É uma escala logarítmica, não é uma regra de 3 direta ali. Não é aritmético, não. Realmente brabo. Tem que louvar essas pessoas. Tem. Tipo Aragonês e tantos outros. Tem. Não tem que ter hipocrisia. Não existe uma justiça, como eu falei. O concurso público é ótimo. Graças a Deus ele existe. Mas não é igual para todo mundo. Eu tenho facilidade de aprendizado, velho. Não digo isso para tirar onda. Eu não posso cobrar de todas as pessoas que aprendam na velocidade que eu aprendo. Eu nasci assim, sou grato por isso. Nem todo mundo é assim. Às vezes eu vou precisar de 4 horas líquidas para aprender um tema e outra pessoa vai precisar de 20. Não é equilibrado. Ponto final. Agora, dentro desse contexto, que eu sei que outras pessoas alcançaram mudanças de vida e têm méritos maiores que os meus, pois têm, a mudança na minha vida foi absurda por causa de concurso público. O concurso público me fez ser o que eu sou, que eu não sou muita coisa, mas como eu disse, eu sou feliz. Para mim esse é o principal ponto. Então eu não tinha nada, sabe? Hoje eu e minha esposa, nós temos nossa casa, a gente tem nossos carros, nossos filhos, eu pude, por exemplo, para mim um dos momentos mais difíceis da vida do homem é o dia do parto. Da mulher é muito mais difícil que pro homem. Mas por que pro homem é difícil? Porque tudo que você tem tá pra jogo na mesa de cirurgia agora. Então, tava lá a Lorena na mesa pra fazer a cesárea, com o Nicolas na barriga. Você se sente um inútil. Ah, mano, não serve pra nada. Deus queira que dê tudo certo. Tudo que importa pra você tá ali na mesa. Se der errado, como é que você continua a sua vida? Então, assim, pra mim, claro, é mais difícil pra ela, né, velho? Tá parindo, óbvio. Pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer isso, mas acho que ficou claro a questão Sim, claro. E aí, quando você olha assim, cara, eu tenho muito a perder. Porque eu tenho muito, né? Mas não tinha nada. Então, qual foi a mudança que o concurso causou na minha vida? Desde respeito próprio, porque, poxa, quando eu era um terceirizado lá, que eu tive minha confusão, que eu quis sair, que eu fiquei extremamente frustrado porque eu tava certo e eu não fui ouvido. Existe isso, não sejamos hipócritas. Você está dentro de um órgão público, você tem servidores públicos, você tem auditores, você tem carreiras de apoio, você tem delegados, você tem agentes de polícia, você tem terceirizados, você tem várias pessoas interagindo e naturalmente que o espaço que você ocupa implica na sua qualidade de vida. É hipocrisia achar que não. Então, para mim, sair de cara, eu não tinha nada. Tinha pais maravilhosos e uma estrutura familiar, graças a Deus, muito boa. Para ser uma pessoa que tem sua casa, seus filhos, sua esposa,
um local de trabalho onde você é bem quisto, onde você é bem-vindo, onde você faz grandes amigos e você convive, cara, o concurso público ele me entregou muito mais do que eu achava de quando eu fui fazer essa prova. Muito mais, muito mais. Me entregou um contexto de vida. É isso que eu preciso que as pessoas vejam. E eu tenho amigos brilhantes que não conseguiram, cara, se organizar para estudar e que não conseguiram passar, infelizmente, e que eu olho para eles e falo assim, esse cara seria perfeito conosco, poderia estar aqui. E não deu certo. Não é demérito, faz parte. Só tem como ter aprovado se tiver reprovados. Faz parte da questão. Agora, para mim, o valor que as pessoas não veem, porque muito além da estabilidade, muito além da questão salarial, muito além da questão de você ter tranquilidade de saber que você não vai ser demitido amanhã se você estiver trabalhando, pelo menos fazendo um serviço razoável, o concurso ele te entrega essa sensação, esse contexto de vida onde as coisas começam a girar dentro do eixo. Então te traz, não é uma estabilidade financeira, é uma estabilidade como ser humano. E por isso eu sou grato. Óbvio, o concurso te limita muito. Você falou da minha certificação. O salário médio de um cara com essa certificação na iniciativa privada é absurdo. É muito alto. Não existe esse salário na administração pública. Não tem problema. Eu nunca fiz concurso esperando que eu fosse rachar de ganhar dinheiro. Não lembro de quem é essa frase, que fecha a porta da pobreza e da riqueza, né? Uhum. Fecha ambas. Eu sou satisfeito com a minha remuneração. Teria como ganhar mais? Teria. Mas toda escolha é uma perda. Então, aqueles que escolhem concurso público com afãs de andar de Porsche Carreira 911, não é o caminho para você. Mas se você escolhe com o pensamento de, cara, eu só quero ter paz na minha vida e tentar fazer um bom trabalho e contribuir com a sociedade e ao mesmo tempo ser valorizado, eu acho que inúmeros órgãos entregam isso para a pessoa. E a mudança principal na minha vida foi essa. Porque hoje, assim, cara, a vida anda. A vida é boa, sabe? E eu sou grato por isso. Então, para mim, a principal mudança foi essa. E foi a principal mudança na vida do meu pai também, né? Que diretamente afetou na minha. Como que isso afeta na vida do Nicolas? Da mesma forma que a mudança na vida do meu pai afetou a minha. E aí essa semana eu estava lendo sobre isso, essa questão que me afeta muito, que é assim, o meu filho não vai viver desafios grandes como os que eu vivi. Eu estou trabalhando para isso. E aí entra sempre aquela questão de mérito. Pô, para ele vai ser mais fácil, eu vou conseguir viabilizar um estudo melhor, vou conseguir... E aí eu estava lendo um livro e um cara, um empresário, muito bem sucedido, empresa de milhões, treinando o filho para sucedê-lo. E o filho muito bom, moleque bom, trabalhador, estudioso e tal, mas pô, né? Pai tá abrindo as portas para ele. E aí o pai chama o filho e fala, você não é menos homem por atravessar uma porta que eu abri para você. O importante é o que você faz com esse poder que eu tô te dando. Então eu acho que eu, Douglas, sem meu pai, teria seguido esse caminho? Provavelmente não. Ele abriu a porta para mim. Na medida da sua capacidade. E talvez a gente conversando aqui, a gente abra a porta no sentido de mostrar para as pessoas que esse caminho existe. Dá para trilhar esse caminho. Mas os méritos sempre vão ser diferentes. Tem pessoas que merecem mais que nós e tem menos. Tem pessoas que merecem menos que nós e tem mais. Mas para mim o concurso público ele equaliza muito isso. E na minha vida foi isso que ele representou. Eu saí do nada para uma vida boa com a minha esposa e, nossa, eu sou feliz. O que você é? Eu sou feliz. Eu não tenho problema em falar isso. O objetivo da vida é esse. É esse, cara. Seu filho é muito pequeno, né? O Nicolas tem 3 anos, a Cecília tem menos 3 meses. Isso, exato. 6 meses Mas vai ter seu futuro de saúde também. Amém. O que você deixaria de recado para sua família? Para minha família... Lorena, irmãos, por aí vai. No geral. Sem chorar. É que eles são a razão de tudo que eu faço. E que todos os objetivos que eu tenho não têm relevância nenhuma se eles não estiverem bem. Então eu sou apaixonado por estudar, eu ainda quero fazer um mestrado, eu tenho outras certificações que eu quero tirar, eu tenho trabalhos que eu quero concluir, mas tudo isso é absolutamente secundário. A minha vida não funciona se eles não estiverem todos bem. Se eles não estiverem bem, para tudo até que eles fiquem bem.
Então, o que eles têm que ouvir de mim, que são os amores da minha vida, é que pra mim é isso. Mesmo com as minhas falhas de caráter, que são muitas, que todo mundo tem, eles estão sempre como pilar principal de todas as outras conquistas. Eu não tenho motivação pra fazer nada. O Nicolas, quando ele tá doente, eu não consigo me concentrar pra estudar nada. As coisas que eu faço no trabalho ficam extremamente prejudicadas até que eu veja que ele tá melhorando. Porque eles são essenciais pra mim. Então, assim, de um ponto, é inegociável o quão importante eles são. Então, o recado que eu queria deixar pra eles, que eles sabem que eu os amo muito, é que, e uma coisa que eu sou grato, que tem gente que tem vergonha de falar, né? Eu amo fulano, eu amo ciclano, eu não tenho problema nenhum de falar que eu amo minha esposa, amo meus filhos. E eu lembro que eu sempre, quando eu encontrava meu pai, eu falava, pai, te amo e tal, te vejo. E um dia foi a última vez, né? Um dia não ia ter o dia seguinte. E eu sou grato por ter tido a oportunidade de não chegar do meu pai ter ido e falar assim, eu devia ter falado pra ele, né? Eu falei, né? E hoje é uma oportunidade de falar pra minha família que eu os amo muito e eles são fundamentais. Todo o resto é secundário. Qual é o seu recado pros concurseiros, então? Pros concurseiros, pessoal, tem que falar pra cá, né? Pode olhar pra eles ali. Pessoal, o resultado em concurso ele não é linear. Ele não vai vir quando você espera. Um dos melhores livros que eu tive a oportunidade de ler é de um ex-espião da KGB. Ex-espião da KGB. E ele fala uma coisa muito boa. O cara pergunta pra ele assim, 30 anos de KGB, o que você aprendeu? E ele fala assim, tudo sempre custa mais caro, tudo sempre demora mais. E aquilo me marcou muito, porque é verdade. Então, assim, essa jornada que você escolheu, ela não vai terminar no dia que você achou. Vai demorar mais. Talvez você faça parte de 0,3% que demore menos. Mas para 99% de nós, demora mais. Então, procurando Nemo. Continue a nadar. Não tem jeito. Só vai fazendo, devagar e sempre, dentro da sua capacidade. Existem desafios que são inalcançáveis. Tá bom? Não tem problema reconhecer isso. Não é todo mundo que vai poder ser promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O cargo mais concorrido do Distrito Federal, acredito. Não é todo mundo que vai ser auditor. Não tem problema. Talvez você vai mirar num cargo e vai acertar em outro. E vai descobrir que aquele é o seu cargo. O que você tem que ter? Paciência e compromisso com você de seguir o seu trabalho, devagar e sempre, de entender que você está gradualmente crescendo como pessoa nessa jornada. E que onde você tiver que parar, você vai parar. E que se não foi onde você planejou, não é demérito. Então, uma das pessoas que eu mais admiro, não sei nem se ele vai ouvir esse podcast, é um chefe meu que ele planejou um concurso para a carreira dele. E ele acabou indo para outro, né? Virou delegado de polícia. Ele é o melhor delegado que eu já vi. E ele mesmo fala, era aqui que era o meu lugar. Não era onde eu tinha planejado. Então, eu acho que a gente tem que ter essa paciência de faz a sua parte e espera para ver onde a vida vai te levar. Porque você fazendo a sua parte, você vai parar onde você tem que estar. E persevere. E saiba que existem desigualdades. Que existem pessoas que têm que escalar uma montanha mais íngreme. Mas se Deus te deu uma montanha íngreme, Ele também te dá força para você escalar ela. Então não desanime, sigam firmes e contem conosco. Douglas, obrigado. Obrigado pelo papo aqui. Conversamos até um pouco sobre a vida também, além de trajetória e tudo mais. E você, colega que nos acompanhou aqui hoje, neste ótimo episódio aqui do Grancast. Lembrando, o Grancast acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, sempre com algum convidado relacionado ao mundo dos concursos públicos. Se você considerou, e eu acredito que tenha considerado essa live aqui de grande valia, e conhece pessoas também que poderiam aproveitar esses conhecimentos, por favor, compartilhe. E uma coisa que não te custa nada é dar um like no vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo Grancast.